voltamos e voltamos, porque assim, foguete não tem ré, não tem como voltar para trás. A gente já até voltamos aqui com o fio amarrado no arame, por que não voltaríamos por causa de um bug de internet? Sim, faz Foguete parte. é assim, É isso aí. ao vivo tem desses BO, o seguinte, acontece isso na Globo, na Record, por que não ia acontecer aqui também? Sim. Então, e aconteceu como não esperado, mas como acontece. Buiu, agora fala o seu boa noite, porque atrapalharam o seu boa noite, cara, É pelo isso amor aí, de Deus. atrapalharam mesmo, hein? Então, boa noite, pessoal. Como eu falei, nós estamos no 21º episódio da segunda temporada, certo? Tem mais de 100 episódios lá que vocês podem assistir. Então, boa noite e vem com a gente, certo? QR Code? QR Code, apoie o canal aí, conforme sua disponibilidade, porque esse canal ele é completamente independente, nós não temos a assessoria de ninguém, fazemos isso aqui porque gostamos e pretendemos expandir para que chegue em um número bem maior de pessoas, certo? Então, se você se identificou, fica à vontade aí, nos apoia ou com o QR Code ou com o Superchat, ok? Isso pode ser uma virtude, né, Buiu? Esse lance de sermos alternativo, Sim, apesar de mas termos menos claro. recursos, mas estamos independentes, não temos ninguém pautando a nossa agenda, né? Vamos pensar que temos pensamentos livres, né? Porque quem tem pensamentos livres, né? Que não são pautados por alguma coisa. Sempre, né? Gosto Sempre. do senso comum. Será que o que você não. gosta não é alguém que te condicionou a gostar? Sem sombra de dúvida. Só- Ninguém é livre totalmente, né, dos seus conceitos. Todo mundo carrega um Exatamente, pouquinho. Só uma colocaçãozinha, né? Sem dúvida. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal. E assim, participe, mande perguntas aí, que hoje você vai ver as pessoas que estão aqui com a gente hoje aqui. O gabarito eu tô falando que é alto, o Bel já disse, né, Bel? Deu uma introduçãozinha aí. Pode falar de novo aí, Bel? Bem rápido, né? Não, assim, hoje nós temos duas pessoas empoderadas, essa fala o nome, Aí, entendeu? ó. Duas pessoas empoderadas com seriedade no trabalho, no que faz, no que é bastante importante. Sim. Como a gente vem tentando fazer um lugar da mulher aonde, Buiu? Onde ela quiser. Então as mulheres estão aqui hoje, porque elas querem e é o espaço delas, é o lugar delas falarem. E hoje certamente vai ser um espaço interessante. É importante saber que até aqui elas estão apoiando, já ajudaram a transformar a vida de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, e hoje estão aqui ajudando a gente, hein? Então, olha que Olha como maravilha. somos privilegiados. Se você for esperto, vai sacar e vai dar ouvidos, porque hoje aqui, o que tem hoje aqui é sabedoria, é conteúdo. Se quiser fazer um Pix, tá aí o QR Code. Se quiser fazer um Superchat, também pode fazer também. Nós damos conta depois do Leão, a gente se vira e faz o que tiver que fazer. E vamos para cima agora sem delongas, porque já atrasou por causa do BO. Vamos para a câmera 15 ou 14? Câmera 14 agora aqui com vocês. Primeiro, a braba Eliane Belchior. Manda o seu boa noite aí. Como pela primeira vez co-host com a gente aqui. Manda o seu boa noite. Nossa, gente, que honra. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que essa live seja a primeira de muitas aí que a gente virá com convidados espetaculares como a de hoje. Eu vou deixar para ela se apresentar, gente. Ela é a braba. Então, eu queria só falar um pouquinho sobre quem é a braba de hoje aqui. Você pode não conhecer, mas eu vou apresentá-la. Ela é socióloga, ela é mestre em ciências ambientais pela USP. Olha aí o gabarito, vai pensando. Ela foi secretária do meio ambiente na prefeitura de Osasco. Interessante, porque isso nunca aconteceu, né? Como é que faz parte? Voltamos. Quem falou que a gente não votaria? Votaríamos de novo. Qual câmera que eu vou votar pra braba de novo aqui? Agora vamos concluir o seu boa noite. Vamos lá, mano. Vamos lá, de novo. E o meu boa noite, que eu comecei aquela hora lá, vamos de novo. É, isso aí. Falei, rolou aqui até um Optimus Prime no meio do caminho, né? Vai segurando. Vamos pensar positivo aqui para poder tocar essa onda aqui de fluidez, pensamentos positivos, pra gente tocar nosso bate-papo gostoso aqui, né, gente? É isso aí. Amanda, o Gueto fica honrado pela tua presença, pela tua disposição, humildade. Nós tivemos a oportunidade de conversar num outro espaço, na Casa de Angola. Foi. E foi, assim, enriquecedor. E o teu projeto navega dentro da essência do CERN, que é o Gueto. O Gueto Cast, sobretudo. Então, a gente está muito feliz em trazê-lo aqui e colocar a tua voz, amplificar a tua voz, né? O que é importante. Porque é comum algumas secretarias aí já
já vem da educação, Secretaria do Transporte, todas essas estão bem divulgadas, mas a gente vê, até por preconceito, pouca visibilidade para algumas secretarias, e a sua é uma que a gente aqui no Gueto acha que é de suma importância, porque ela carrega dentro de si todas as outras, né? Porque como que você vai ter uma educação decente se a igualdade racial está comprometida? Como você vai ter uma segurança decente, saúde decente, se a gente tem um comprometimento das relações com o povo preto, que é a maioria também na nossa cidade. Concorda comigo ou não? É verdade, e até porque a gente tem que fazer um exercício de pensar como que a pauta da igualdade racial veio se desenvolvendo ao longo dos anos aqui na gestão pública. E aí a gente traz um momento de reflexão, porque teve um sucateamento da pauta gigantesco ao longo dos últimos anos aqui, né? A Também. gente consegue fazer um recorte bem específico aqui nos últimos 4 anos, o que aconteceu em nível Brasil. E agora que a gente tem a oportunidade de retomar a pauta da igualdade racial, Osasco, quando eu tenho a oportunidade de conversar com a minha amiga Eliane aqui, até salta aos olhos um brilho, né? Porque a gente tem a oportunidade de ter uma estrutura dentro de uma gestão pública que tem a pauta da igualdade racial. Num cenário em que teve o sucateamento da pauta, saiu da agenda política, não foi mais prioridade em âmbito nacional, estadual, municipal, e Osasco teve um olhar diferente. Então, a gente tem que olhar ali com um olhar carinhoso e, no mínimo, já começar a pensar assim, mas o que tem diferente ali, sacou? É isso aí. Esse é o exercício que eu faço pra galera, sabe? Pensa por quê? O que tem de diferente ali naquela pegada, sabe? É necessário, né? É. E qual é a função dessa secretaria, por exemplo, né? Exato. Tá vendo, Bel? Vai, ó. Olha aí. O chat pra... Vamos conversar, vamos refletir mandar as sobre bravas, isso aí, vamos né? perguntar, porque o assunto é interessantíssimo. A gente fazer uma pergunta. Essa secretaria foi aberta, essa secretaria executiva agora, na última gestão, agora no início da última gestão, que faz 2 anos que tá, né? Ou já tinha na gestão anterior do Rogério, na primeira do Rogério Lins? Tinha uma estrutura de longa data já, né, com vários nomes de referência que trabalharam com a coordenadoria, e era uma coordenadoria que trabalhava com a pauta da mulher, pessoa com deficiência, igualdade racial, só que era um número muito pequeno de pessoas para dar conta do tamanho da pauta, né? Imagina que todas as pessoas que consolidaram essa coordenadoria, elas fizeram uma referência, mas ainda assim de modo muito desgastante, muito desafiador, porque a gente está falando de um município com 700 mil habitantes, né? É difícil pra caraca isso. E aí, no ano de 2020 e 2021, nós apresentamos uma proposta para o Rogério Lins, prefeito, né? E ele entendeu a importância de ampliar de modo que as estruturas fossem consolidadas através de secretaria executiva. Então, saiu de coordenadoria, aí criou a Secretaria da Infância e Juventude, Secretaria da Pessoa com Deficiência, a Secretaria da Mulher e Diversidade e a Secretaria de Igualdade Racial. Pô, que As massa. 4 executivas e com orçamento próprio, cara. Aí, Isso é Buiu, muito se bom. isso não é ocupar os espaços, é mais o quê? O Gueto vai falando isso aqui dia após dia, que a necessidade de se ocupar o espaço. E aí teve uma ação em conjunto, você e um pessoal, e levantou essa demanda pro prefeito. Olha que massa, cara, isso. Impressionante. mano. Foi. Era um grupo grande esse que vocês estavam, ou você estava meio que uma carreira solo? Como foi isso? Conta pra Não, mim. tem uma galera pensante Contigo. lá dentro da prefeitura, né? Tipo, eu sou muito honrada em participar desse grupo, assim, de pessoas que faz o exercício de sentar noite e dia e pensar política pública de modo profundo, sabe? A gente sai daquilo do que é superficial, né, Eliane? Por isso que a gente consegue atingir resultados melhores, assim. Então, pensar numa estrutura que saía de uma coordenadoria para virar a secretaria executiva foi sendo lapidado ao longo do tempo, pensando no modelo orçamentário ideal, na estrutura adequada. Essas secretarias hoje, em média, têm de 40 a 60 funcionários cada uma. Então, no que era a coordenadoria que só tinha 17, nós temos 4, cada uma Com essa- entre 40 e 60. Então, foi pensado de modo muito assertivo. E os meus colegas de trabalho, e aí eu mando um beijo pro Bruno, pro Éder, pro Lê. O Leandro é um querido, sabe? Um cara preto de referência dentro da Secretaria de Planejamento, que eu tenho muito orgulho de transitar com ele na gestão pública. Ele foi um dos que me ligou e falou assim, olha, nós estamos pensando, vamos criar tudo isso, vem planejar junto, e vai ser muito assertivo para Osasco, até para a gente virar referência, né? Para os outros municípios, porque agora é a nossa luta.
fazer com que a política que está acontecendo e vibrando aqui em Osasco reverbere em outras gestões e que o que está dando certo copia, sabe? Vamos seguir, porque é isso que tem que fazer. Sem sombra de dúvida. A gente tem uma dúvida aqui, porque já falaram pra gente que nós somos mais de 1 milhão de habitantes, você falou 700 mil. Esse que é o censo tá censo, meio né? confuso, esse censo nosso, né? Então, é porque até então, enquanto eu era coordenadoria, tava com 700 mil. Agora, cara, certeza, vai estourar 1 milhão e sei lá, vai É, ter isso aí, que entende? estão falando isso pra gente. A cidade verticalizou, ampliou, bombou para todos os lados, então... E o trânsito que nos mostra isso, né? Pois é. Além de ser uma cidade que é artéria, né, interliga os municípios, tem ainda o pessoal que veio morar aqui e Uma que cidade fez... dormitório também. Né? É, uma cidade pulsar. Ô, Buiu, eu quero dar oportunidade pra Com honra certeza. da casa aqui. Eu já ia falar. É isso aí. Sua hora, faz a pergunta pra Braba aí. Manda você, Eliane. Tá na sua Olha, mão. eu acho assim, primeiro uma honra novamente falar aqui com a Amanda, né? E fazer essa Você abertura. conhece a Amanda há algum tempo já ou não? A gente já fez alguns trabalhos juntos. Olha com que o massa. Sebrae. E assim, a gente já vai lançar em primeira mão o segundo encontro Potência Negra, que a gente vai fazer aqui, né, Amanda? Olha. E é uma oportunidade que a gente está trazendo de conectar mulheres negras da nossa região. Então, eu queria aproveitar e perguntar para Amanda, como que você vê a questão da carreira da mulher negra na nossa cidade? O que que você tem visto? Como que a gente tá? A gente tá bem? Se precisa dar uma chamada? A gente tá muito dormitório ainda, que antes era muito dormitório, né? Falava assim, as pessoas moravam aqui e trabalhavam fora. Hoje já mudou um pouco, as pessoas produzem e consomem aqui, estudam, almoçam e jantam aqui, fazem lazer aqui. Então, como que você vê isso? Na nossa última conversa, na nossa reunião lá na CEPIR, porque vira e mexe a gente também sempre toma um café quando dá, né? A agenda dela é terrível, cara. Olha, eu vou falar um bagulho pra vocês. Pra acertar a agenda com ela, eu passo prazo, que é difícil. Mas eu sou insistente, sou brasileira, não desisto nunca. Isso aí. E aí, na última conversa que nós tivemos, uma coisa que foi muito importante que nós falamos foi sobre como potencializar o Black Money aqui na nossa cidade, Isso. né? E isso reverberar para as outras cidades também. Então, Desculpa, o que é Black Money? Pro povo que não entende como eu. verdade, ó. Eu sou... O Black Money é uma forma de potencializar a compra, a troca de materiais, um incentivo Economia. à economia do capital da população preta. Olha aí. Legal, Então, legal. eu Desculpa preciso. Imagina, estamos aqui para até tirar dúvida, né? A ideia é potencializar esse capital de giro entre o povo preto para identificar produtos que podem ser comprados entre a população preta, serviços que podem ser potencializados entre a população preta. E nessa construção, eu conversei com a Eliane da possibilidade da gente fomentar isso através de um encontro entre empreendedores negros que já estão consolidados aqui em Osasco, mas mais do que isso, ir atrás daqueles que está faltando incentivo, aquela transista que trança lá na sala dela, sabe? Na humildade, na comunidade, fazer com que ela tenha visibilidade e potencializar o capital para ela, né? Porque tem várias formas disso. Lá no encontro que teve lá em São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal lá do Banco do Povo, né? Sim. Fazer esse trânsito ficar mais fluido entre essa galera e para aquelas mulheres que têm aquele quitute que ela vende lá na comunidade, sabe? Aquela mulher negra, aquela mãe solo que tá lá, potencializar e fazer com que ela entenda que tem uma rede de proteção e apoio para ela decolar, entende? Então, a nossa ideia é montar um café com toda essa galera. Nós vamos fazer por segmentos aqui em Osasco e, ao longo do tempo, ir potencializando todo esse afroempreendedorismo para culminar num momento de fortalecimento total, né? Para que tenha um incentivo entre ambos, para que exista um roteiro gastronômico afro potente aqui em Osasco. Porque a gente tem que entender que os nossos restaurantes, muitas vezes eles não trazem o destaque de que tem um proprietário negro ali que pode ser potencializado. Que tem também uma galera do axé, que também é proprietária. Eu, pelo menos, conheço umas 7 pessoas aqui em Osasco que são da comunidade da religião de matriz africana, do candomblé, e que possuem algum empreendimento. Então, isso é preciso consolidar e conectar também. E uma outra ponta que é importante, que daí vem até o Luciano Camandoni, eu mando um abraço aqui pro meu amigo, que ele tá lá na CETID, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é potencializar as startups.
Então, nós temos a oportunidade lá no Polo Tecnológico que se instalou lá na Vila Yara de trazer essa galera para dialogar com o Sebrae. O Sebrae já está abrindo as portas e vai abrir mais ainda, né, Eliana? Para a gente conseguir Captar consolidar, Sim. captar recurso, tirar as dúvidas, inspirar, até fazer um trabalho emocional com essa galera, né? Que precisa ser acolhida, precisa ser escutada. E os jovens que estão aí engatinhando, sabe? Tentando ter visibilidade e que não consegue se desvencilhar de algumas amarras sociais que a gente sabe que tem, potencializar essa galera, porque a cabeça deles também tá pulsando, né? O bagulho tá decolando. Parabéns, Eliane, por poder também corroborar com esse projeto, né? Porque é importante, assim, o Sebrae é um agente extremamente útil para fomentar, inclusive captar essa possibilidade de investidores anjos, né? Para investir nessas rodas aí, Sim, uma galera sim. poder fazer esse ponto de ligação entre quem tá começando e aí quem tem condições de Sim. aportar alguma coisa, né? Sim, o que é importante também é a gente começou a fazer os encontros, os meetups que a gente fala com as startups. E a gente fez no sábado, lá no Senai, já um encontro, foi o Startup Day. E aí 2 mulheres negras da nossa cidade estão na final. Que massa! Né? Então, assim, é motivo de orgulho, é um trabalho de formiguinha. Nossa, parabéns! É um trabalho de colocar essas mulheres de voz para elas. A gente fez em Barueri, e aí a gente recebeu uma crítica. Eliane, não tem negro aqui, eu tô sozinha aqui, não tem negro. Mas a gente convidou, vocês precisam ir, vocês precisam ocupar os lugares. E aí, nesse que a gente fez agora, foi muito curioso, porque assim, eles estavam todos lá, né? Eles estavam presentes, eles fizeram o pitch e 2 foram selecionadas para a final. Então, assim, a gente tá, ó. É isso Ai, aí. que Então, legal. quando a gente fala isso aqui, que a gente pede a atenção da galera, é que assim, ó, as demandas estão acontecendo. Como não tem negro em Barueri? Tem muito. Mas é que às vezes a gente fica tão escanteado dentro do mundinho e Verdade. tal, que perde a oportunidade. Então a gente sempre grita aqui, assistam programas da Quebrada, assistam o Gueto Cash. Aqui você vai ter oportunidade de ouvir. A gente várias vezes conseguiu fazer links entre pessoas que tinham uma demanda e outra que estava oferecendo o serviço que a pessoa tinha essa demanda. Às vezes você tá aqui, a gente Não só passou ouvir, semana né, passada. Não só ouvir, né? É. Participar também, tem o chat aberto. Exatamente. Participa, Sim. colabora. Né? Terça-feira, Buiu, a gente passou um curso aqui que está Sim. sendo promovido Sim. pelo Sebrae. Aliás, eu queria agradecer, viu? Porque Sim. lotou naquele dia mesmo. Ah, Foi então muito ótimo. bom. Que bom, que Então a bom. gente Mas está é promovendo isso. isso. Que ótimo. Custo Amanda gratuito. Também já pediu para. Isso, a gente já falou também. evento que teve, não foi na. Foi da Feira Indígena, na né? Feira Indígena. E teve, ó, pra você ver que legal, eu ia comentar sobre a Feira Indígena que teve no Super Shopping, né? Sim. Que ficou, estendeu os dias ali, acredito que ajudou muita gente ali. Compramos coisas ali, tem coisa aqui de lá que a gente trouxe pra cá. Exatamente. O Gueto Certo. está aqui sempre em busca de transitar nesse meio e fomentar, sobretudo, essas culturas. Uma coisa que, antes de você fazer a sua pergunta, Buiu, desculpa até que eu tô falando demais hoje aqui. Não, nunca Mas tá falando demais. existe uma falácia, Amanda, em cima desse lance, por exemplo, assim, quanto menos cargo público, melhor é a gestão pública e tal, gasta-se demais e tal. Mas a gente viu agora, recentemente, em plena pandemia, o gasto com o recurso que era para a saúde, em plena pandemia, gastou 20%, 30% do que era destinado para a saúde. Então, assim, a questão não é poucas pessoas fazendo, você tem uma melhor efetividade do serviço. Não. Se tem uma verba destinada para uma secretaria ou algum projeto, ela tem que ser usada. Por quê? Porque o projeto, as políticas públicas são para esses projetos. Você está falando, bom, tem demanda sobre empoderamento do empreendedor anjo, por exemplo, em Osasco. Se não tivesse a sua secretaria e a galera compondo isso daí, mesmo que haja mais cargo, como você falou, tinha só 17, hoje é 40 para cada uma dessas secretarias. Então é mais gente para poder fomentar uma política pública de melhor qualidade. Estou certo ou eu estou errado na É parada? porque a gente tem que pensar na eficácia e na eficiência da política pública, né? Se você tem uma cidade como Osasco, que tem um potencial gigantesco, é uma das cidades mais populosas que existe aqui na nossa macro-região,
e não tem uma equipe que dá conta de levar a política pública para o território, a gente vai ficar aquém do que nós deveríamos entregar. Então, tudo acontece de modo muito planejado, com equipe designada para entregar determinada política pública e orçamento para aquilo. É óbvio que tudo é analisado com base na arrecadação, né? É por isso que existe planejamento. E também tem órgãos de controle. E tem orçamento, né? O próprio Tribunal de Contas, ele Claro. é um órgão de controle para analisar principalmente se as metas que hoje nós apresentamos são executadas. E isso é importantíssimo que a municipalidade entenda, né? Porque não é algo antes, né? Se a gente falar de um sistema anterior a 1990, mais ou menos, em que o planejamento ele não era executado de modo eficiente, nós tínhamos um gasto orçamentário um pouco desregrado nesse sentido, né? E aí, depois que a gente começou a apresentar um perfil gerencial da gestão pública, começaram a aparecer as secretarias de planejamento dentro das estruturas de governo, e isso ajudou para fazer com que gastasse de modo eficiente e cumprisse as metas de um órgão de controle como o Tribunal de Contas. Isso faz com que a gente consiga entregar de modo muito mais assertivo o nosso trabalho hoje. Porque não dá só para olhar de modo isolado, só educação e só saúde. E o resto? Tá. E a segurança pública? Isso. E as pautas das maiorias? Porque eu falo de maioria, porque a Sim, população sim, preta claro, é a maioria, né? E é. as pautas específicas? E como eu trato a questão da violência contra a mulher, né? E aí a gente vê, imagina se não tivesse política pública de segurança para essa mulher, e que fomentasse a Lei Maria da Penha, e nós tivéssemos um destacamento dentro, hoje como tem na GCM, que é a Guardiã Maria da Penha, e que fizesse um trabalho específico e focado para essa mulher que é vítima de violência. Como que seria? Entende? Então, a gente tem que olhar de modo muito amplo a execução orçamentária de uma prefeitura e entender que hoje nós temos órgãos de controle e que a prefeitura tem um perfil gerencial de gastos e que é gasto de acordo com metas planejadas. Existem instrumentos como PPA, LOA, LDO, que são instrumentos que ajudam a controlar esses gastos. Isso aí. E o Buiú é um dos caras, eu acompanho sempre ele na crítica, por sermos o 6º PIB do Brasil, se eu não me engano, a gente ainda sente carência ainda de enxergar políticas públicas mais efetivas dentro da cidade. E políticas públicas é o que muda o mundo, o que muda a nossa realidade. A gente fala assim, tudo, principalmente nesse momento, o que nós temos hoje aqui, estar no debate público, a quebrada chegar e compor esse espaço é a única forma da gente fazer alguma coisa de diferente do status quo que vem tocando desde então até agora aqui nesse Brasil. Buiú, antes do chat, você tem o seu direito à pergunta. Na verdade, eu queria mudar um pouco até o foco da conversa. Você falou uma coisa que eu queria saber. Fiquei com um monte de perguntas aqui na cabeça e estou meio dúvida do que eu vou falar. Eu queria conhecer um pouco a Amanda antes de tudo isso, de se tornar secretária, essa coisa. A gente também tem esse lado aqui no Gueto, que é humanizar as pessoas, entendeu? Porque a gente já viu que o potencial É grande, mas de onde surgiu tudo isso, né? É algo muito grande, né? Então, assim, até para que outras mulheres que estão nos assistindo ou que vai ver esse programa, veja da onde saiu, sabe? Assim, para tornar real humano mesmo, entendeu? Sim. Cara, eu gosto muito da minha história. Eu tenho orgulho da minha história, sério, Que velho. massa. Porque, assim, eu deixei meus pais no interior de São Paulo, eu nasci aqui, né? Aí, com 6 anos, eu fui pra uma cidadezinha chamada Piraju, lá no interior de São Paulo. Nossa, conheço. Longínquo mesmo. Depois de Avaré, aquele lado ali. Lá no Cafundó do Brejo mesmo, sabe? 5.000 habitantes a cidade. 5.000 habitantes, É cara. Não, pequeniníssima, A né? cidade tem 30 mil. Tô brincando. Ah. Não, tinha 30.001 comigo, eu saí e voltou pra 30. Pra 30. Aí, Agora deve estar com 30.003 agora, né? Que nasceram algumas, né? Mas, cara, é uma cidade linda, né? Sim. Mas não era pra mim, então eu saí fora cedo já. Com quantos anos você saiu de lá? Eu saí com 15 anos. Caraca, É, já tinha essa percepção de voltei mundo pra que cá. aqui as asas não cabiam naquele espaço. Não cabiam, cara. E aí eu vim pra cá, eu queria entrar na USP logo de cara, mas eu entrei na UEL. Então de cá eu voltei pro Paraná. Quer dizer, passei pro Piraju de novo, fui pro Paraná e fui fazer o UEL lá. E aí Nesse foi... período já tinham cotas, essas paradas ou ainda não? Foi meio que na Cara, raça ainda, saca na só, unha. foi quando o Lula se elegeu a primeira vez, então foi uma loucura, né? Porque eu tinha uma galera que eu era da central acadêmica lá e depois também passei pelo diretório do Central de Estudantes, do DCE,
Então, nós fizemos vários movimentos, sabe? O passe queriam aumentar e a gente fechava as ruas, né? O bagulho. Olha, Ativismo, é ocupar os espaços. Isso aí. Ai, Olha aí. meu Deus. E aí, depois de lá, quando eu me formei, eu queria vir pra cá. Não tinha jeito. São Paulo tava era o escrito, que era que tava escrito. te pulsando É. dentro de você. E Osasco era bem diferente, né? Naquela época, né? Era bem diferente, sabe? E eu sempre quis trabalhar em gestão pública. Então eu vim pra cá e aí eu comecei a trabalhei em várias situações, sempre como call center no começo da minha vida. Já trabalhei na Vivo, trabalhei em, sabe, esse negócio de ligar cobrando. Sabe quando a mina chata te vo- liga que você fala, "Ai, eu fazia isso, meu. Você sério. geralmente desliga, né? Essa. E eu fico assim, às vezes eu vou desligar e falo, putz, mas Eu lembro, eu né? lembro de quando eu trabalhava com isso, como eu ficava irritada quando a pessoa não me atendia, Eliane. Nossa, eu ficava com raiva, viu? E a pessoa não pagava a conta. Tinha critério também, né? Hoje já tem uns critérios. Antigamente Sim, não não tinha. tinha, né? né? Era Não sem tinha. filtro Era sem nenhum. filtro nenhum. Sem Bora filtro. ligar. E aí, depois disso, aí eu perdi o trampo e eu vim trabalhar como voluntária na Secretaria do Meio Ambiente. E eu vim trabalhar porque eu comecei a pesquisar no site, queria saber o que rolava em Osasco, eu morava no Veloso. E aí fui para a Secretaria do Meio Ambiente, conheci a galera, aí catei uma cadeira, coloquei do lado da Corina. Ela era uma assessora na secretaria e ela desenvolvia projetos. E eu, curiosa, sentei do lado dela e falei, deixa eu ajudar. E aí nós conseguimos desenvolver um projeto para captar recurso em âmbito estadual e deu certo. E tinha minha assinatura lá na parada, sabe? que Como massa. voluntária, meu. Sua primeira formação lá no Paraná era o quê? Foi em ciências sociais. Tá, então já tava ali pulsando como projeto de vida essa questão pública ali, né? Já Da tava. sociedade e essa parada toda. Já era uma coisa que já estava ali dentro de mim, né? E aí, depois disso, comecei como voluntária, mas aí não tive espaço na Secretaria do Meio Ambiente de imediato. Mas olha só, como todo mundo nos enxerga. Tinha uma secretária adjunta chamada Rosi Scheck. E ela viu meu trabalho, e como não tinha espaço para mim naquela época dentro da Secretaria do Meio Ambiente, ela me colocou para trabalhar na Secretaria de Finanças. E eu comecei a trabalhar com umas mulheres incríveis lá, que captavam recurso, que analisavam prestação de contas e tal. Então eu comecei a navegar por essas ondas aí. Aí depois eu consegui meu primeiro cargo, voltei para a Secretaria do Meio Ambiente como assessora, depois diretora, depois secretária, e aí foi a minha vida. Quem pensa que é fácil, vai pensando. Não foi. Você é louco. Pra migrar, entrar nessa parada, teve que ser como voluntária no Foi, início. A comecei parada como foi voluntária. pauleira. Agora deixa eu chamar a galera aqui, senão vão ficar brava comigo aqui. Já tem muita gente falando. E eu tô perdendo aqui, ó. O Jason, nosso xerifão Manária, mandando boa noite, GuetoCast. Valeu, meu parceiro, boa noite. Grande O gente. Guido mandando boa noite. A presidenta mandando boa noite, boa noite, presidenta. Eliane também mandando boa noite para nós aqui. Buiú. Estamos de volta. Noelle, boa noite. As Brabas de Osasco. A Noelle tá falando aqui. Noelle. Realmente, aqui é as Brabas de Osasco. Juntamente com ela também, né? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. John Venturini, esse é o Brabo. Olha o nome do Brabo aí, ó. Muito boa noite. Bom a Cepir. Cepir. Tem Cepir. É Cepir. É uma grande escola para mim. Parabéns a todos. Vocês, papo super importante. O que será a Cepir? Depois você explica para nós o que é a Cepir. A CEPIR é a Secretaria Executiva de tá. Políticas. A sigla. Isso. Então explica para nós. A Secretaria... Secretaria Executiva de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Tá. Cepir. Então é essa aí. Tá respondido. Tainá Silva, boa noite. Tainá Silva Lima, boa noite, minha querida, prazer. Bia Chaves aqui, chegou a Bia Chaves. Existe algum projeto para creches noturnas? Existe esse debate na gestão do atual prefeito para que as mães pretas, mães solos, tenham espaço, acesso à educação formal? Uma pergunta interessante. Uma boa pergunta. E uma demanda extremamente urgente, né, Buiu? Sim, é uma demanda que está em análise na Secretaria de Educação. Cláudio Pitério é um secretário extremamente competente que está lá pensando nisso. Nós entregamos diversos mundos da criança aqui no território de Osasco, então vários bairros foram contemplados. Teve a última entrega que antes era lá na Fito Zona Sul e agora virou também um espaço gigantesco que acolhe ali crianças, então diminuiu imensamente a fila de crianças que precisavam, né, de creche, do ensino inicial para a vida. E agora, com essas entregas, vão retomar a discussão para a creche noturna para potencializar e ajudar as mães que precisam desse apoio, né?
É, porque é importante, né? A gente está falando de umas mulheres que já carregam em si essa dificuldade de ser mães solos, né? E por serem, e já por isso, de ter uma dificuldade maior de repente, ingressar numa faculdade ou numa escola formal, não consegue. E políticas como essa são fundamentais. É o que a gente fala. Políticas públicas salvam o mundo, salvam a periferia. Sim. E sua secretaria está aqui para fazer esse intercâmbio, né? Gerar essa demanda para a educação. Falar, tem essa demanda aqui. Vamos lá. Exato, é. E que se diga de passagem também que é importante também políticas também público-privadas também, que ajuda bastante, né? Você pode ter um apoio sim. também de várias parcerias aí que apoiam ambos os lados, né? Sim. A Noellen, por que as políticas públicas não falam de forma coletiva? Como você, secretária da Igualdade Racial, ela perguntou por que as políticas não falam de forma coletiva? Você consegue ver desse jeito que ela está falando? Não vejo desse jeito, até porque vou dar o exemplo da CEPIR. Nós dialogamos muito com os movimentos sociais e com os coletivos que são formais e informais, né, que atuam nos territórios. Eu, particularmente, acredito muito no terceiro setor como uma ponte de execução de política pública. E quando nós construímos a política pública junto com as organizações que já estão formais, que já estão numa conjuntura mais robusta, né? A gente consegue também trazer uma visão de quem está trabalhando na ponta. Então, esse é sempre um convite que nós fazemos dentro da CEPIR para acionar sempre quem está no território. É uma forma da gente conseguir se aprofundar no trabalho que a gente desenvolve hoje, né? E hoje existem diversos coletivos, como o MNU está aqui em Osasco, a AfroUni está em Osasco. Outros exemplos? Ao Negro. Ao Negro, ela está em Osasco, está formalizada aqui no nosso território. O Negro é uma universidade para negros, é isso? Não, é a União de Negros e Negras do Brasil. Tá, né? tá. Acho que é Tá. isso. Tem um polo aqui em Osasco. Isso, tem também. Então, quando fala que a política pública não é para o coletivo, na verdade, a gente está olhando para o território e para a municipalidade e para o nosso recorte. Eu trabalho com o olhar da pauta da igualdade racial, olhando para grupos específicos. Então, a Secretaria de Igualdade Racial atua com a população preta, com as religiões de matriz africana, com a população indígena. Os miscigenados também, né? Imigrantes refugiados, exatamente. Tem uma população grande de imigrantes Gigantesca, refugiados no Brasil, em Osasco, né? Gigantesca, sim. Hoje a gente faz parte de um projeto junto com a Unesp, do Laboratório de Direitos Humanos que existe aqui no município. Nós estamos desenvolvendo esse material acadêmico para analisar, junto com os estudantes e os professores, os fluxos de atendimento a imigrantes e refugiados e fazer com que essa política pública chegue de modo acessível para eles. Então, nós desenvolvemos mutirões de atendimento. Recentemente aconteceu o mutirão de atendimento à população de rua, lá no ginásio. E nós tivemos, a Secretaria de Igualdade Racial fez o recorte para atendimento a imigrantes e refugiados. Então, chega assim no território, chega de modo coletivo. E atendemos grupos específicos. A gente já tem bem mapeado essa questão, por exemplo, dos imigrantes refugiados dentro de Osasco? Sabemos, nós temos um mapeamento de crianças Tá. que estão matriculadas, a gente tem um mapeamento de onde estão concentrados o maior número de imigrantes e refugiados. A gente sabe que na região ali de Presidente Altino tem um número bem grande, né? Mas tem no resto do território. É uma comunidade já, né? Sim, é uma Armênia, comunidade. né? Tá ali, né, em Presidente Altino, ali no Bonfim, aquela região ali onde eles moram, né? Deixa eu ver quem mais. Na Zona Sul, a gente já identificou bastante também moradores que precisam e também os moradores de rua, que a gente sempre dá o apoio, Principalmente junto com a nesse Secretaria frio. de Assistência Social. Legal. O setor de relações internacionais, ele tá como secretaria ou tá como... É uma gerência. É uma gerência dentro da Secretaria de Desenvolvimento. Porque também é muito importante, né? Sim. Essa ligação com outras cidades irmãs de outros países. Sim, né? Tanto que nós temos vários pactos, né, com várias cidades irmãs, como Osasco, lá na Itália, e agora a gente vai retomar o Pacto de Viana, porque é importantíssimo esse translado, né, essa conexão internacional entre Osasco e Viana, para a gente poder potencializar o trabalho que a Casa de Angola executa hoje,
e ampliar, né? Porque é a nossa ideia, trazer estudantes para cá, mandar estudantes para lá, vamos trocar. Fazer Os acontecer. Zanzi deram uma pincelada pra gente, lembra? Sim, Tem sim. que ter um espaço lá atrás, né, na Casa de Angola, que dá para que poderia ser construído ali uma espécie Isso. de república, né? Sim. Pra Tipo que... um hostel, né? Isso, para que imigrantes não, né? E fazer intercâmbio. Intercâmbio, estudantes, né? Isso. Venham para cá. Isso é importante. A gente bate nessa tecla. Que todo recurso liberado via orçamento público seja utilizado de forma efetiva e que a gente tenha benefícios a partir disso. E benefício que a gente está falando não é benefício aquele que passa minha mãe na frente na fila da coisa. É um benefício coletivo, né? Que você consiga ter vagas de escola, oportunidade de trabalho, oportunidade de cursos. Usar, né? Exatamente. Usar os é isso aí. equipamentos, né? Como ela falou, que é muito importante, porque eu estava vendo, tinha um problema muito sério nessa questão aí das mães, da questão da creche, porque os horários, eles não batiam. Acho que a criança tinha que sair antes, e aí não dava tempo, a pessoa ainda estava vindo do trabalho ainda. E aí, quando não tem um outro parente para pegar a pessoa, como é que fica? E a gente teve um exemplo aqui, ao vivo, né, de uma das mães atípicas de crianças do espectro autista, e que elas tiveram que trazer as crianças para cá, pro podcast, porque é a realidade da mãe de Osasco hoje, hegemonicamente. Ela não tinha com quem deixar a criança. Então, ela trouxe a criança e teve uma dificuldade no momento aqui, chorava, ia para lá, uma hora ficava uma, ia outra e voltava e tal. Mas é a realidade que é posta. Então, assim, Sim. na periferia, essa é a realidade que existe. Não dá para deixar com alguém, deixar com a babá, não dá para deixar. Na realidade, a periferia é essa. Zé Antônio Moraes chegou de novo, olha o brabo aí, ó. Quem disse que ele não vinha? Chegou. E a presidente perguntou assim, o Sebrae tem algum projeto social também para as favelas, para as comunidades também? Ou... Recentemente, acho que foi no dia 16 de maio, a gente começou um projeto chamado Empreendedorismo de Quebrada. A gente começou lá na Brasilândia, com startups, com projetos de empreendedores daquela região, e esse projeto vai rodar em todo o estado. A gente já faz trabalhos com comunidades também, a gente vem com palestras, com treinamentos, principalmente, a Amanda comentou aqui, a questão da inteligência emocional. Né? Nós temos um povo muito sofrido, tem muita baixa estima, numa entrevista de emprego, muitas vezes tem qualificação, mas não sabe falar o que tem de bom, não sabe fazer um currículo, não sabe o tipo de investimento. A gente fez uma palestra ontem sobre imagem, sobre marketing pessoal. Então, tem muita coisa aí que a gente começou a fazer, tá? Depois, aí, não sei se tem como deixar os contatos, né? Que a gente pode passar os links para ele acessar e ver como que está acontecendo lá na Brasilândia. Visitar, de repente, também, né? Para conhecer. Então, é importante a gente fazer isso, falar e mostrar. E já tá colocar rolando. acessível para as pessoas, né? A gente sempre que fala aqui, gosta de disponibilizar acessos, né? Quando a gente falou aqui da questão, a gente sempre fala que volta e meia do Museu das Favelas, que é um ambiente na High Society que está disponível para a gente, e a gente precisa ocupar o espaço. Sim. Só vão entender que a gente precisa do espaço se nós estivermos lá. Se não estivermos, já tem projeto do governador de pegar o espaço, porque é um prédio bonito e tal, já estão querendo levar de nós. Então, ou a gente ocupa, ou eles levam. Assim, gente. Isso, tá certinho. Então, se a gente não ocupar, já era. José falou, já chegou, consegui sair mais cedo do trampo e tô aqui desde o começo. Grande, Zé, valeu. A Noélia aqui falou, para arrumar a pergunta, como a Secretaria da Igualdade Racial, como pretende fazer com os negros, pardos, pobres, conversem com essas políticas públicas de diversas áreas? Bom, aí eu volto aqui novamente no exemplo que eu dei de uma política pública que nós estamos criando em parceria com o Sebrae para fomentar a economia entre a população negra. Então, a ideia é fortalecer emocionalmente todos aqueles que precisam sair daquele momento de dificuldade, de desafio, né? Por N motivos que possam estar passando em nível pessoal, nível financeiro e assim por diante. Conectar todos esses afroempreendedores e para os jovens potencializar as startups.
Então, é um momento de conexão, é um momento que a gente vai promover esse café de debate, né, para fazer com que essas pessoas se enxerguem, se olhem, sabe? O olho no olho, gente, não tem preço, Não. não é verdade? As pessoas saberem que é difícil, foi difícil para um, tá difícil para o outro, mas vamos pegar na mão e vamos subir junto, é isso que tem que acontecer. E independente do estágio que você tá na sua vida, porque a régua de um não serve para o outro. Não é porque aquele empreendedor já está certo, consolidado na área da estética, por exemplo, que nós temos inúmeros exemplos aqui, como o próprio Wagner Beauty, por exemplo. Uhum. É um cara excelente na área da estética aqui, do cabelo Tem que afro. trazer ele aqui, hein? pra Tem que entrevistar. trazer, ó, já põe na lista aí. Vamos pôr. Ajuda-nos com Tem o a zap foto. dele. Depois vamos. vamos trazer ele. Sim, e aí a régua de um não serve para o outro, mas serve para entender qual foi o passo a passo que ele trilhou para chegar onde ele está. Hoje ele é um empreendedor na área da estética consolidado, e o que ele precisou superar? Quais os caminhos ali para entender as finanças do empreendimento dele, do movimento que ele precisou fazer na vida dele para ele se consolidar com o nome que ele tem hoje. E aí tirar aquela transista do anonimato, aquela transista que está lá em casa fazendo a trança na sala, tira ela do anonimato, traz ela aqui para a visibilidade. Traz aquela jovem lá que está só ajudando a mãe em casa a fazer o quitute, faz com que ela tenha uma cabeça mais voltada ali para investir, para gerir melhor os produtos, escolher melhor, ir atrás de clientes com mais potencial e conectar essa galera, sabe? Isso é um exemplo do que nós estamos fazendo, de diversos outros que nós estamos caminhando. Caraca, assim, uma sugestão até, assim, às vezes, como a gente não tem, acho que Osasco é um problema sério, por estar muito próximo de São Paulo. Quando eu morei em São Carlos, como era da cidade, você tinha um jornal regional. Então esse jornal passava a agenda cultural da cidade, passava políticas públicas, demandas da cidade e tal. E a gente, infelizmente, fica com a cidade de São Paulo, né? Porque está muito próximo e não tem um jornal regionalizado aqui. Então, eu acho que a gente tinha que fomentar, por exemplo, esse tipo de evento e de projeto como o seu, ele não é só necessário, ele é fundamental. Então, eu não sei também, a gente fala isso, mas os recursos são poucos, né? O GuetoCast já é um espaço de amplitude aqui para você colocar, para a gente colocar, fomentar, explicar e falar exaustivamente também aqui. Mas tentar colocar isso em espaços de via pública, né? De forma até escrita, para a galera que está no ônibus, às vezes é que a gente falou, muita gente que nunca carrega essa corrida do empreendedorismo, mas tá às margens ainda, né? Então, a gente vê muito Uber que tem essa uberização do país hoje, né? Eu sou empreendedor, mas, é empreendedor que só tá se lascando, essa é a real, né? Porque só quem ganha líquido e coisa é a dona do aplicativo, porque ele com a gasolina, com o desgaste do carro, fica com a menor parte do bolo. Até o iFood também, né? Exatamente. Total. É um modelo muito similar. Similar, né? É um modelo muito similar. Ele traz a plataforma, o Zupa não é a palavra certa, mas pega de um lado, pega do outro, e quem tá na linha de frente o saldo correndo... final, né? Lá embaixo. Exatamente. Sobra para ele é pouco, né? Pouco Tem que demais. trabalhar muito. Trabalha muito e pouco demais. Então, esses fomentos, essas ideias, tem que ser esclarecidas. Eu acho que a gente tem que investir em divulgação. Acho que é importante muito a gente falar, eu acho que até passa por isso que ela falou. Vamos divulgar, a galera precisa saber que vai ter isso, urgentemente, né, Buio? Eu tenho uma dúvida com relação a isso, essa pergunta acho que cabe para vocês duas. A questão de Osasco ser emancipado, isso nos ajudou ou piorou? Para que essas coisas possam progredir em Osasco? Porque realmente eu observo muito, sou da cidade desde 1 ano de idade que eu moro aqui, e assim, a gente transita muito e consome muito a cidade, quem é daqui, né? Não é verdade? E eu vejo muitas iniciativas em bairros aqui que são abastecidos, tipo, todo dia tem uma pessoa para limpar a rua, para fazer isso e aquilo, e nas quebradas, assim, não tem. Não tem nada, na verdade. Praticamente, algumas até calçadas não tem. E assim, será que... Não sei se a pergunta certa é a questão da emancipação, mas acho que traz elucidação por alguma coisa. O que vocês acham? Pode falar, pode falar. Pergunta braba essa aí, hein? É que tem duas formas de interpretar a sua pergunta, né? Primeiro que, assim, o processo de urbanização de um território, ele tem que ser melhor planejado em diversos aspectos, né? Quando você fala da questão de calçada, por exemplo,
você está falando da garantia da acessibilidade da população ir e vir, né? E aí, quando nós falamos de um território como Osasco, que foi tendo adensamento da população, em determinado momento não conseguiu fazer um processo de urbanização e que isso veio ao longo dos seus 61 anos. E teve um esforço de fazer com que o centro de Osasco tivesse uma calçada melhor, para garantir o direito de ir e vir ali, o trânsito do cidadão para ele percorrer ali a calçada. Mas aí quando a gente olha realmente para os bairros mais Zona Sul e Zona Norte, a gente tem um problema gigantesco com relação a margens, isso. né? Que Continua é ainda bem as margens, né? difícil de resolver, bem difícil de resolver, né? Teria que ter um planejamento. Nós estamos num processo de planejamento urbano contínuo, que não tem como parar. Então, esse é um olhar, o processo de urbanização. Agora, falar da emancipação, acho que foi necessária, né? Porque a gente criou uma independência econômica e uma vida própria. O Osasco virou um organismo com vida própria e completamente braços e pernas e caminha por si só, entende? Acho que foi extremamente necessário. Aí eu acho também que, assim, a emancipação só ajudou a gente. A gente está bem próximo de São Paulo, né? Acho que isso é uma vantagem, né? E também tem uma questão cultural. Aqui em Osasco, a gente já aceita, né? Aceita no sentido de, vamos tomar um café? A gente vai em Osasco. É diferente, por exemplo, de Carapicuíba, né? Você fala assim, aí, onde a gente vai hoje? Ah, vamos andar no calçadão de Carapicuíba. O pessoal já fica, né, meio, mas lá, né? Aqui já não. Ah, vamos andar no calçadão de... Ah, vamos lá. A gente já é reconhecido como o segundo local mais movimentado para venda, e enfim. É porque antes tinha que sair de Osasco para qualquer coisa. Isso, hoje não. Hoje as pessoas, elas saem de São Paulo para vir para cá. No dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, sempre foi recorde o trânsito aqui. Trava tudo, não é um problema, não tem onde estacionar. E é comum que as pessoas elas se locomovam para o centro e as periferias fiquem um pouco mais, né, com aquela característica mesmo, né? Então, além de ter esse problema de pavimentação, de problema de que a gente cresceu muito, a gente resolveu ficar aqui, que antes era uma cidade dormitório, muita gente desejava sair daqui e ir embora para o interior. Hoje não. Hoje a gente nasce, cresce, se alimenta, se desenvolve. É verdade. Tem cultura aqui na cidade, compra aqui, compra seu apartamento aqui, tem sua família aqui, e isso cresce, e, né, mais carro, mais problema de estrada, mais trânsito. Você trouxe uma ideia que eu acho que vai ser um problema muito sério em curto espaço de tempo, que é essa questão do gabarito dos prédios. Eles tá enchendo de prédio, a cidade está erguendo, está subindo e as ruas não têm estrutura. E, aliás, não tem nenhum movimento pavimentário, né, para poder melhorar essa estrutura para receber. Que é aquele negócio, um terreno que tem 45 famílias numa torre só, por exemplo, e eu tô falando um pouco aqui, deve ter até mais, né? É 45 famílias transitando no mesmo espaço-tempo que tinha uma, duas, três, né? Como que faz? Com certeza. Isso vai mudar completamente, né? Não é só aqui, né? Antigamente, lá na minha época, né? Não vou falar a minha idade aqui, né? Senão o pessoal vai descobrir. Mas antigamente, a família tinha um carro e todo mundo andava de ônibus e o carro era para passear. Hoje não, exatamente. Vai no mercado. Hoje não. Pai, a pai tem um, a mãe tem outro. Se tiver filho, cada um tem o seu. Então, assim, isso já é um problema também, né? Guardar carro, de estacionamento, de gasolina, de poluição, pensando aí a longo prazo também, então vai ter outros fatores também, né? Assim, eu não gosto de falar das cidades vizinhas, mas só para citar, ali para ir para Carapicuíba é impossível. Não sei se vocês viram o que está acontecendo ali. Parece uma cidade sitiada na avenida principal ali. Você só tem fluxo de volta. De ida, não. Você tem que... Você já viu, Bel, o que aconteceu? Vai por dentro da Coab ali, né? Mas o que está acontecendo ali é uma coisa que merece cuidado, né? Demorei 2 horas ontem para chegar em Barueri. Então, tá vendo? Voltando aqui, o Eduardo Salles meteu uma boa noite aqui. Eduarda Salles. Papo necessário, equipe SP. Me ajuda aqui que tá em Cepir. Fica mais fácil. Equipe Cepir presente. Equipe Cepir na área, hein? Chegando, hein? Legal. A Noélia falou, poxa, então é uma das nossas, então. É isso aí. Pelo que a gente tá conversando aqui, o projeto é realmente fomentar a ideia da periferia, do povo preto, fazer essa interligação entre as demandas da população e que assim, o Gueto não fala de política partidária aqui.
Mas a gente fala de política pública, porque política pública é o que move a gente, então a gente precisa falar. A Bia Chave falou aqui de novo aqui, ó. Falando do terceiro setor, nós temos grandes patrocínios e doações. Ou depende apenas de arrecadação municipal? Nas políticas públicas, para quem de fato precisa? Deixa eu voltar à pergunta que eu acho que eu não fiz bem. Falando de terceiro setor, nós temos grandes patrocínios e doações. Perguntando também. Ou depende apenas da arrecadação municipal nas políticas públicas para quem de fato precisa? Você tem algum fomento também da área empresarial, também dessa área, por exemplo, que Osasco também já foi mais um polo de indústrias, né? Mas é um polo de grandes empresas. Tem o Mercado Livre aqui, né? Você Sim, tem Mercado Livre, o Bradesco. Bradesco, Camil, tá com a iFood, Patrícia aqui, sim, né? iFood. E muitas empresas têm muitas conexões com o CMDCA, que é o Conselho da Criança e Adolescente aqui de Osasco, e que o terceiro setor tem espaço e possibilidade de fomentar projetos lá, né? Então, anualmente abre-se edital para que o terceiro setor apresente seus projetos para captar recurso designado das empresas. Então, são possibilidades possíveis, né? Até porque a gente precisa tornar. Se temos uma demanda e o orçamento não é suficiente, a gente tem que tentar buscar braços, Exato, né? Para poder fazer acontecer. Né? São as alternativas, né? E o Getúlio Andrade falou aqui também: a prefeitura prevê a criação de cotas raciais nos concursos públicos? Já começamos a conversar sobre isso, né? É um estudo que já estamos fazendo, então é extremamente necessário, porque é uma forma de garantir que ações afirmativas estejam consolidadas e implementadas para que a população preta acesse também os nossos concursos públicos. Então, já é uma conversa que estamos tratando dentro da agenda política da nossa cidade. Lembrando aqui, a gente teve uma oportunidade de falar com o BA, que é um líder... Outro sociólogo. Sociólogo também, que é um líder de IFA, que teve aqui também para poder desmistificar. A gente também... a gente até pergunta, não, mas por que vocês trazem mais religião de matriz africana para conversar aqui? Porque a gente quer propor diálogos com o desconhecido. Então, assim, é muito comum racismo religioso, intolerância religiosa, e a gente está pondo à baila esses debates. E aí, nós estamos abertos. Mas estamos abertos a também outras religiões, outros cristã, credos. outros credos. É para tirar essa demonização que existe já enraizada dentro da mente das pessoas. Esse é o nosso projeto. E ele falou uma coisa extremamente útil e necessária, que as pessoas reclamam das cotas raciais hoje, mas não sabem que os primeiros imigrantes que vieram aqui tiveram subsídios do governo também. Os alemães, os japoneses, e ninguém se queixou disso na época. E agora que o Buiu até fala que não dá para falar mais que é uma reparação, mas que é uma necessidade que tem que ser feita mesmo. As pessoas acham que é esmola, que é difícil para entender esse povo, né? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Como o Emicida falou, né? No tempo em que a população preta periférica pode acessar um supermercado e comprar carne, a galera começa a fomentar o corte da carne, entende? Aí não é assim que funciona, entende? E aí eu fiz esse paralelo no seguinte sentido. Nós temos mais do que uma reparação, é uma necessidade para oportunizar, para abrir espaços e ocupar esses espaços da população preta ao que lhe cabe, o que lhe é de direito. E aí, entendendo isso, todas as pessoas que trazem na sua fala, na sua forma de se posicionar, parta da dúvida, não do que acha que é uma verdade. Como você começou colocando no programa, Gabriel, algo muito importante, que a verdade é o trânsito, né, entre o que o Buiu fala e o que eu falo. E existe a verdade. E aí, se a verdade não está sendo acessada com profundidade nem por mim, nem por você, então eu tenho que partir da dúvida. E eu parto da dúvida quando eu penso assim, mas por que será que a pauta que essa galera tá falando, tá sendo tão falando tanto, toda hora aparece aqui na minha timeline, as redes sociais ficam passando isso, eu entro no TikTok, todo mundo tá falando de povo preto, igualdade racial, e essa galera tá lutando tanto. Tá lutando por quê? O que tá acontecendo? Não parta da frase de que, nossa, isso é uma chatice, que saco isso, eu só tô vendo isso. Começa a perguntar.
por que que são tantas pessoas que trazem hoje na narrativa essa defesa de direitos? Entende? E aí você começa a reconhecer que quando você estava lá na escola, ninguém contou isso para nós. Não ensinaram para nós o processo de invasão das terras que nós hoje habitamos aqui, que se chama Brasil, que antes era uma Pindorama, né? Que antes tinham aqui os indígenas, que foi um processo de violência e estupro degenerado, um genocídio de uma população que já estava aqui. Então, romantizam demais todo o processo de ocupação do território brasileiro. E aí, se romantizam, parta da dúvida, fala assim, nossa, caraca, eu não sei de nada. Eu preciso ler. Então, eu vou escutar um pouquinho. Apareceu aqui quando eu passo o dedinho, né, nos aplicativos aí, nossa, tem alguém falando alguma coisa diferente, eu vou parar para escutar. E aí você escuta uma pessoa explicando como que funcionou o processo de ocupação do território. Por que que aquelas pessoas foram sequestradas no continente africano, foram violentadas e trazidas para cá. E aí por que que essas pessoas que tanto trabalharam aqui ainda continuam sendo violentadas de diversas formas nesse nosso construto social, sabe? Nesse nosso cotidiano aqui. Em comparação com uma população branca que ocupou seus espaços, que hoje detém poder e a maior parte da economia do nosso país e que ainda continua ditando todas as regras sociais, econômicas e culturais do nosso país. Então, se eu parto da dúvida, eu tenho a oportunidade de ir atrás do conhecimento. É isso aí. E aí, se eu vou atrás do conhecimento, eu consigo entender como que foi esse processo, né? E eu acho que é isso que a gente sempre fomenta, que você falou, é verdade. Na fé, prefiro a dúvida. A gente sempre brinca aqui. A dúvida é sempre um caminho de descortinar a sua visão, né? Até a gente fala assim que o conhecimento tira o encanto dos deuses. Essa é a parada. Então, à medida que você descortina alguma coisa, ela deixa de ser rara. Aí você fala, nossa, mas espera lá. Acho que tem alguma coisa assim. Alguma coisa disso daí faz sentido. A gente precisa analisar melhor. Antes de passar para vocês aqui, Ana Paula Veneroso, batendo palma aqui. Um beijo para você, Ana Paula, também. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, vamos que vamos. Agora eu vou deixar a Braba falar um pouquinho de novo agora aqui. Vamos lá, tá? O microfone é seu. Temos visto, Amanda, muitas polêmicas e discussões, mas também muitas denúncias, né? Eu até comentei da outra vez que eu vim aqui, que eu sofri racismo lá no show do Coldplay, que está em sigilo ainda, então... Quando eu conseguir, né? Quando tudo tiver resolvido, eu quero vir aqui falar exclusivamente sobre isso. E a gente quer ouvir, né, Bui? Com certeza. Mas a última que eu vi foi daquelas duas influencers. Meu pai. Recente, né? Foi ontem que dando saiu. presente para crianças pretas, dando macaco É o de estimação. racismo recreativo. Sim. E, nossa, eu fico até sem palavras, porque... É monstruoso, né? Monstruoso, Amanda. E lá fora, estão falando já do que aconteceu com um jogador lá do... O Vini Júnior. Isso. Né? Quando a gente vai para outro país, é muito mais escancarado. Né? Você, por exemplo, eu passei racismo em Paris. A gente pediu um lanche e praticamente não nos notaram lá. Né? Tinha um cara do lado que o cara pediu para fazer o lanche pra gente. Então, assim, ali fora eu percebi que é muito escancarado. Mas aqui também tem, mas muito velado, né? E a gente começa a ver essas coisas na TV e fala assim, não, estão fazendo alguma coisa. Você acha que tinha que ser mais rígido? Né? Por exemplo, antes de passar para você... Para eu encontrar um advogado que pudesse me defender para injúria racial, foi muito difícil, porque todo mundo falou para mim assim, olha, isso daí você vai ter que provar, você tem que, você vai ter que paciência, isso aí não vai dar em nada, e vários advogados nem quiseram. Já desanimando, né? né? Então, será que é por isso que as pessoas não denunciam? Elas acham que, não, tudo bem, vai... Deixa pra lá. Sempre aconteceu mesmo, né? Se acontece isso comigo, o que você acha, amor? Primeiro que as pessoas estão tão machucadas que ainda tá calejado, né?
E aí ela sofrer mais alguma situação dessa no dia a dia, é só mais um fato, né? Já tá machucado lá dentro. Então você fica calejado e aquilo se torna parte da sua rotina, infelizmente, sabe? A violência emocional que a população preta sofre, infelizmente, tá tão forte, já tão pesada dentro, que a gente não consegue mais reagir em diversas situações. Sim. Então, quando tem um processo de reação, é muito importante, porque daí a pessoa ela tem que se sentir segura e acolhida em diversos espaços, né? E a gente tem que fomentar cada vez mais isso, porque a população, de um modo geral, precisa entender que é crime. E ponto final. A narrativa mudou. O que antes todo mundo queria entender como piada, não, mas isso é uma brincadeira, não é mais. Nunca foi e agora pior ainda, porque é crime. E os advogados, a delegacia de combate ao racismo que tem lá em São Paulo, precisa expandir o trabalho, precisa aumentar os efetivos para acolher essas denúncias, para realmente investigar do começo ao fim e que e que tenha uma resolução realmente plausível, né, para que aquele que cometeu o ato de racismo seja punido verdadeiramente e que isso pare, porque nós temos movimentos sociais que estão sendo consolidados. Esses movimentos sociais, essa fluidez social, nós precisamos fazer com que a humanidade, no seu cotidiano, entenda quais são essa fluidez social que está acontecendo. Significa que, antes, o que já não era aceitável, mas era tapado com uma peneira, né? Ficava muito... não era nítido, ficava dentro do que era calejado emocionalmente, deixava passar batido, não é mais. Então não é mais aceitável qualquer pessoa sair por aí fazendo um racismo recreativo, como aconteceu. Que ideia é essa? A pessoa tá sem fazer, tá o quê? Tá ociosa em casa, de repente pensa, vou colocar uma banana de presente aqui para uma criança? Não tem nada mais inteligente para fazer? Pelo amor de Deus. Para! Que ridículo! Dá nojo isso. As pessoas têm que realmente se colocar num seu lugar de espaço de fala, a população preta, para tomar coragem para denunciar, para dar as mãos para as crianças. A gente tem que fortalecer essas crianças na escola, para que aquela criança que hoje, nas nossas palestras, hoje, Eliane, a gente encontra muita da criança que usa touca. Que o ano passado mesmo, no trabalho que nós fizemos de abordagem da temática do racismo ambiental em algumas escolas aqui em Osasco, tinham 4 a 5 crianças que sempre estavam com o capuz da blusa num calor dentro Olha da isso, sala né? de aula. E elas não queriam mostrar o cabelo, porque é um cabelo carapinha, é um cabelo raiz, é um cabelo que às vezes a mãe não sabe lidar com o cabelo, não sabe ensinar a criança a lidar, e aquela criança na escola sofre de diversas formas essa violência Às vezes falta emocional. recurso também, né, Amanda? Pra poder cuidar do cabelo de forma Falta mais... recurso, e eu acho que isso também pode ser um olhar, uma política pública diferenciada que a gente pode tocar para fazer com que essa criança aprenda a lidar com a sua essência, com o seu cabelo, aprenda a valorizar a sua pele, aprenda a ter o amor Se próprio. empoderar, né? Sabe? Empoderar. Exato. E realmente punir esses que ainda acham que pode sair por aí fazendo o que quer, né? Porque ainda mais um país como o Brasil, que nossa essência, nossa ancestralidade está em África, ainda passar por acompanhar uma situação como essa em rede social, né, gente? Um absurdo. E o gueto levanta essa bandeira. É ou não é, Buiu? Com certeza. Brincadeiras desse teor, e brincadeiras machistas, brincadeiras homofóbicas, a gente também está dispensando aqui, porque o mundo mudou. E nós estamos se propondo a conhecer o novo mundo. E nós somos aqui, apesar de sermos mais antigos, somos seres do tempo. Então, antigamente era bom, mas hoje também é. Também é. E Isso pode ser Muito melhor. bom. Exatamente. E estamos Pode aqui ser brigando para construir um mundo melhor, para que as pessoas sofram cada vez menos, enfim, tudo isso. Sobre essa fala que vocês entraram para falar, eu fiquei pensando sobre não só na questão punitiva, sabe? Eu penso que a gente, como ser humano, nós reproduzimos o que nos é passado, certo? Muitas das nossas percepções, elas vêm das relações e do que nós somos ensinados. Vocês mesmos acabaram de falar isso aí em várias falas. Então, eu fico pensando assim na questão do estruturalismo, sabe?
do qual, assim, se fala... o Brasil, eu percebo que ele é muito estético. Estético de uma maneira do qual, como a gente é um povo muito miscigenado, muitas pessoas não se identificam como miscigenados, né? Uhum. Na real. Essa que é a real. E aí eu pergunto para vocês, como que o processo cultural pode ajudar nessas questões para apoiar isso? Porque eu acredito que não é um trabalho hoje e daqui a 5 anos, é um trabalho... Assim como essa visão que nós temos de reproduzir como se fosse um povo, um colonizador, né? Às vezes muitas pessoas se colocam como colonizador, como o outro, né? Na verdade, não eu, o outro. Como que a gente pode desconstruir essa narrativa e fazer... Porque, sabe, só punir, só punitivo não vai dar certo. Isso vai acabar vai dar errado, eu acho, vai dar merda. A gente precisa construir relações Ao qual olhar, ao qual não sentir ameaça por ver um semelhante a você apenas pela estética. Quando eu construir algo belo descrevendo, a pessoa não se sentir mais tranquila. Tudo bem. Entende? Eu tô falando de estruturalismo, entendeu? Eu até ia perguntar para Amanda também. A questão do letramento. Hoje de manhã eu fui visitar um parceiro aqui em Osasco e a pessoa foi me buscar lá no Sebrae. E aí, em 2 momentos, ela me disse: olha, vamos chegar lá, vamos conversar, sem denegrir a imagem. Aí tinha outra pessoa junto comigo, né? Falei, puxa, a pessoa. Mas tá vendo? Mas tá dentro, entendeu? Assim, eu acho que a gente não pode também macetar. Isso, porque aí é uma coisa eu já... fiquei assim pensando, né? Mas a outra Como pessoa já, fazer? desculpa, isso aí você não pode. Aí daqui a pouco, no outro contexto, ela, então, né? Saindo já da parceria lá, eu acho que a pessoa não vai conseguir porque ela não vai ter braços, né? Então, assim, aí a pessoa de novo, olha. Então, assim, aí a pessoa que tava comigo falou assim: tá muito chato isso, porque eu não posso falar mais nada, né? Então, assim, eu acho que é importante até o Get to Guest trazer essa abertura, porque como você comentou, muitas vezes a pessoa não sabe, mas ela precisa saber, né? Então vai chegar um momento que ela não pode falar assim, nossa, foi sem querer, eu tava, juro que foi sem querer. Mas ela precisa aprender, então, né? E como é, então, que a gente propaga isso? Porque, uma parte é educacional, né? Antigamente, na escola, a gente apelidava todo mundo, né? Agora, se a gente for lembrar o que a gente apelidou as pessoas, a gente não pode mais. Então, assim, o letramento é muito importante. Não sei o que a Amanda acha disso. É extremamente importante, né? Mas eu acho que esse processo de mudança tem 2 vertentes aí que a gente pode seguir. Uma que é fundamental, que isso seja parte intrínseca do processo educacional da criança. Então, em Osasco, nós vamos agora começar a discutir o currículo antirracista para nossa cidade, para que os professores tenham um instrumento, para que eles tenham uma direção, para que eles passem por um processo de formação continuada ali e que o letramento racial faça parte disso, para que seja replicado na sala de aula e que seja aprofundado, né? Mas aí tem o desafio, porque tem pessoas que estão abertas e dispostas a aprender e aquelas que são extremamente rígidas e não querem passar pelo processo de aprendizagem. Então, são 2 momentos, são 2 formas de lidar. Então, a punição, entendendo o que é crime, é necessária, Sim. porque a pessoa que comete o racismo, ela tem que ser punida. É um crime tipificado, né? Não tem? Não Acabou. tem, não tem. E as pessoas que estão abertas para o aprendizado, começar a incorporar uma narrativa diferenciada. Porque é muito difícil também o processo de entender que a palavra denegrir, por exemplo, é uma palavra racista. E que Sim. agora que a gente está começando a corrigir a galera. Porque até 5 anos não era. Não. Não estava Pois é. tão latente. A gente teve uma ruptura teve um destaque muito grande com a pauta depois do caso de George Floyd. E quando isso pulsou E teve que vir lá de fora. Vem de fora. Exato, teve que vir de Só fora. teve comoção quando foi lá fora. Porque quantos pretos aqueles não pai morrem da de mesma família- forma aqui no Quando Brasil? o pai de família tomou 80 tiros, Ninguém não falou. houve comoção. Exato. Sintomático, né?
Sim, É. sim. E talvez até mais grave ainda do que porque o cara tava dentro de um carro. E o cara nem tinha, acho que, o contato visual direito com o cara e já deu 80 tiros no carro do cara e a gente não se comoveu. Isso E o outro momento também, além de ter esse momento do caso do George Floyd e que fomentou o movimento Vidas Pretas Importam, veio também a questão da internet, que tem nos ajudado imensamente na agilidade da informação. Uhum. Então, hoje a gente É. tem a possibilidade aqui do que depois de 2002 para cá, vocês que são mais da área da tecnologia, sabem me dizer mais ou menos o ano em que teve um salto da tecnológico, que a internet ficou mais acessível para todo mundo. E a gente começou a ter informações mais rápidas. Então, foram dois momentos muito importantes para que a pauta da igualdade racial agora tivesse nesse momento em que tá, que é um momento de pulsar, né? Que todo mundo tem muito fácil, muito rápido o assunto da igualdade racial, sabe? De uma forma ou de outra. Seja vendo um repórter negro conduzindo lá uma reportagem, seja vendo a Manu lá no Fantástico, e que demorou muito para ter esse espaço de fala. Tudo bem que teve a Glória Maria, que também tem uma história lá dentro de uma rede de TV. Mas ela ficava bem Exatamente. Ficava à lá nos parte, né? bastidores, Isso. né? Ficava em Era pautas. Ela apresentou o Era Fantástico assim- por um tempo também, né? Mas Apresentou. a maioria das vezes era sempre coisas externas e exóticas, sabe? Ela ia pro exótico, Isso, sabe? ela Ela se ia lá, aventurava, né? Ia pro entendeu? Ela exótico, não era isso tava aqui mesmo. em espaço de evidência. É. E aí, quando nós vemos todo a gente entende esse contexto, entende que existem dois caminhos agora para atuar, Eliane, Sim. a gente é fato que temos que começar com um processo de letramento racial com crianças, com a criação de um currículo antirracista para a escola. Então, em Osasco vai ser uma realidade. Eu até postei no meu Instagram, depois, galera, segue lá, é amanda.franca23. Olha aí, Tá? Segue lá, hein? Vamos colocar depois aí também. Coloca aí pra galera seguir, porque lá eu coloco muito sobre as nossas ações e os planejamentos que existem aqui na nossa cidade. Então é algo sério que nós estamos tocando e junto com os professores também, numa formação continuada. Nós, dentro da Casa de Angola, recebemos professores para fazer a monitoria. Então esses professores, eles chegam na Casa de Angola com seus preconceitos, com seus gatilhos, com seus valores, e a gente tem a oportunidade naquele momento de sensibilizar e tocar, que é o que eu preciso. Para que aquele professor saia dali com a intenção de se aprofundar no conhecimento e que ele vá atrás de conteúdos que já estão acessíveis para ele poder ensinar aquela criança lá dentro da sala de aula. No ano passado, no mês de novembro, nós tivemos uma experiência incrível em duas escolas aqui de Osasco, que foi a Renato Fiuza e a Oscar Penassino. Gente, os professores se mobilizaram de um jeito para fazer um trabalho com base no movimento pedagógico antirracista que começamos a trilhar, que foi sem medidas, sabe? E uma das salas que se destacou no Renato Fiuza foi com uma professora de inglês que fez um trabalho, uma abordagem sobre a cultura afro-brasileira através de Xangô. Então, aquelas crianças pintaram painéis lindos, assim, sabe? E os pais apoiando e entendendo que aquilo estava falando sobre cultura. Não era nem religião, era cultura. E entender e se aprofundar naquilo foi essencial. Sem contar as outras salas, que tinha uma sala de ervas, então as professoras compraram ervas, sabe? A gente entrava na sala, já tinha aquele cheirinho ali de... Gostoso. Nossa, foi incrível. E foram as duas escolas iniciais que começamos. Agora a gente vai dar continuidade com as outras, né? Vamos pegar mais duas para a gente continuar com o trabalho, esse movimento pedagógico antirracista. Os professores, eles são muito adeptos a todo esse processo e agora com a Secretaria de Educação parceira para criar esse currículo antirracista, porque vai dar instrumentos maiores e mais profundos para que todos os professores consigam consolidar isso em sala de aula. Eu queria que você desse uma palavra a respeito da viagem de vocês lá na Bahia. Ah, cara, então. olha, foi incrível. Foram 3 dias de agenda intensa demais. Então, e com todas as nossas agendas, eu acho que vale a pena destacar duas aqui, Eliane, que foi entender como que funciona a estrutura estadual, que é a CEPROME, que é a Secretaria Estadual de Política de Igualdade Racial, para entender quais são os canais de denúncia. Lá eles têm um ônibus que é um ônibus itinerante Nelson Mandela, que vai na periferia, vai nas comunidades fazer o trabalho de letramento que bacana. racial. Olha que Olha massa. isso. E isso é muito Importante. legal.
E aqui em Osasco nós temos uma van já, então a gente vai começar a fazer Olha. A esse partir daí, trabalho. vocês já desenvolveram isso ou A já van tinha? nós já tínhamos, mas daí com a experiência que nós vimos lá, a gente já Aprimorar. desenhou o projeto, aprimoramos e agora a gente vai tocar ele aqui na nossa cidade, né? E uma outra agenda que foi de suma importância, eu já havia conhecido esses colegas aqui em São Paulo, que é o pessoal da Polícia Militar, e dentro da Polícia Militar tem um núcleo chamado NAFRO, que são policiais antirracistas, e estão construindo essa agenda lá. Olha Então, só. a gente teve a oportunidade de conversar com eles lá novamente, e nos receberam muito bem. Os caras são incríveis, a gente era um policial, um PM antropólogo, e eu esqueci a formação do outro, mas também era da área ali. Teve um livro até que um deles escreveu, que é sobre o processo de intervenção da polícia militar dentro das casas de axé, e que foi uma construção que ele fez ali para que a polícia militar compreendesse quais são os limites ali da intervenção. E eles já foram convidados pelo Ministério dos Direitos Humanos para fazer esse trabalho num debate macro aqui em nível Brasil. E aí, com a experiência deles, o que nós estamos começando a construir aqui no nosso cenário? De 2021 e 2022, nós começamos com um processo de formação com a GCM e a PM aqui em Osasco, que estão muito abertos, e a Polícia Civil também. Então, eu tenho 3 pessoas de destaque que abraçaram esse nosso trabalho, que é o Dr. Maluf, delegado da Civil aqui de Osasco, o Coronel Virgulino e a Coronel Eunice. São todos que abraçaram a ideia para que nós pudéssemos levar a pauta para dentro da segurança pública. E aí começamos o trabalho em 2020 com uma formação com o professor Natanael da Unicamp, que trouxe essa questão da ancestralidade para nós, entender quais que são a simbologia dos instrumentos, do atabaque, entender a especificidade, os fenótipos que existem hoje, né? Da população preta e a riqueza de detalhes que isso traz para o nosso cotidiano, para a gente entender os pares aqui, quando a gente anda no nosso dia a dia, saber que o nosso cabelo carapinha é assim, porque em África é um ambiente muito quente, então o cabelo ajuda a manter o calor, a temperatura do nosso corpo e assim por diante. Em 2021 e 2022, nós fizemos uma formação com o Dr. Édio, que é um nome de referência na pauta antirracista, e ele fez essa formação junto com a GCM aqui em Osasco, e agora nós estamos avançando para nível intermunicipal, porque através do CIOeste nós vamos levar essa pauta, trazendo de Salvador a experiência de lá para cá, com todos os municípios que hoje compõem o consórcio, para que isso seja uma realidade dentro de um fórum que nós vamos promover aqui. Então, a ideia é encontrar os nossos pares, né? Quem são as pessoas dentro da segurança pública que têm afinidade com a pauta? Porque tem, cara, e é possível. E a gente, inclusive, ia fazer você como uma agente do Estado, a gente ia fazer não uma queixa, é levantar uma suspeita sobre isso. A gente percebe dentro da nossa cidade uma politização da GCM, né? Dando um poder de polícia, e aí você vê policial da GCM andando com armamento pesado, que a gente entende que repressão ao extremo é execução de preto. A gente sabe muito bem o que acontece no Rio de Janeiro e o que acontece nas grandes cidades do Brasil, e que a gente não pode permitir, e você como um agente do Estado nos ajude, né, Buio? Sim. Nos ajude a fomentar sempre essa ideia, nos ajude sempre a deixar claro que o povo preto não precisa de repressão. Só uma correção, deixar nítido, porque deixar claro não rola, né? Me perdoa, vendo? me perdoa. Entende como no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente está acostumado com frases racistas, palavras racistas, né? Sim. E aí a gente vai se corrigindo, e quando a gente se corrige, a gente tem a oportunidade de enegrecer todo esse processo. E a gente gosta de ser corrigido, e a gente, assim, aceita a correção. Temos que melhorar. Importante. Temos que melhorar. Mas a nossa GCM hoje tem passado por um processo muito importante de humanização. Nós fizemos um trabalho recente que ele durou entre os meses de dezembro e janeiro, Eliane, em que nós pudemos levar a pauta da igualdade racial num processo de formação continuada dentro da GCM. Isso é muito importante, porque a partir do momento que a gestão pública se abre para isso, e nós temos oportunidade de caminhar para e passo junto com a GCM e levar um novo olhar, a gente está construindo um processo de humanização desse segmento.
E é uma oportunidade gigantesca. Então, nós recebemos agora novos GCMs para esse processo, em que nós temos ocupado espaços para diálogo, para humanização, para sensibilização, para que as pessoas entendam que elas estão ocupando espaços e nós continuamos todos no mesmo nível, né? Nós estamos todos aqui, ó, planeta Terra, todo mundo junto, todo mundo aquecido aqui, e a gente tem que se olhar de modo humanizado um para o outro. Importante. Deixa eu chamar a galera aqui pra terminar essa galera da galera, que senão o bichão meteu aqui boa noite, galera. Chegou. O Val lá de Itapiraí, de novo aqui. Grande Val. Um abraço, meu irmão. BA chegou aqui também. Boa noite, meus manos e manas. Grande BA. Grande BA. O processo de construção para o povo periférico, para que o povo periférico desacredite das instituições, é proposital, para que as denúncias não apareçam, mas estamos nos fortalecendo e colocando para que todos vejam. É isso aí. É isso aí. É importante, os canais de denúncia também, cada vez mais nós temos criado campanhas para que as pessoas entendam a importância de denúncias. Então, o Disque 100 é uma denúncia, é um canal de denúncia importante que existe aqui no nosso país. A nossa 156 também é um canal de denúncia que existe aqui no nosso município. O próprio CRDH, que existe hoje dentro da secretaria, inclusive mandar um abraço para a equipe do CRDH, em nome da Alexandra Pontieri, que é a nossa diretora lá do Departamento de Combate ao Racismo. O CRDH é o Centro de Referência de Direitos Humanos que acolhe as denúncias de racismo em todas as suas ramificações, né? Então, é um espaço muito importante. Nas denúncias acolhemos através do 156, através do Disque 100, através de e-mail, através de Instagram, não importa de como seja. O importante é denunciar. E também ressaltar que a CEPIR como um todo é uma secretaria que atua no combate ao racismo. E um destaque para isso é que nesse sábado vai começar a Taça das Favelas aqui em Osasco, vocês sabiam? Sim. Cara, Que muito legal, né? A CUFA trouxe para cá e nós vamos iniciar nossa campanha lá de combate ao racismo e homofobia no esporte e aí com recorte no futebol. Então, vamos ter oportunidade de trabalhar isso lá com a galera que vai participar do campo do Vila Isabel. É uma oportunidade gigantesca, já que nós temos visto que, infelizmente, o espaço que deveria ser um espaço lá de alegria, de troca de energia positiva e tudo mais, está virando cada vez mais um espaço de opressão e de violência, como a gente viu no caso do Vini aí, mas dentre tantos outros, né? Sem O sombra de próprio dúvida. Sim. Que já passou por um caso No fortíssimo. Rio Grande do Sul E Essa vários semana, outros. A seleção brasileira de sub-20 foi ontem. também. Também o rapaz saiu de campo sendo hostilizado. Aqui na Argentina tá tendo mundial lá. E teve também. É uma questão assim que vai se generalizando. Mas como você falou, nós estamos na era da informação. Somos novos para entender isso, no meu modo de ver. Então, vem muita informação com muito ruído, mas está sendo falado. E uma coisa que me preocupa é que a gente tem uma visão de mundo que às vezes é um recorte também da sociedade, né? Que a pandemia mostrou um número absurdo, principalmente quando foi passar ensino para as escolas, que uma boa parte das crianças não tinha acesso à internet em casa. Então a gente acha que está democrático, que está mais fluido, mas ainda tem muito caminho. A gente precisa trabalhar muito essa questão de acessibilidade, que mesmo sendo mais fácil, tem gente que ainda não alcança. Sim. E é necessário políticas públicas para alcance, para difundir melhor informações, acessos à informação de cultura, de espaços para aprender, enfim, de todos os modos possíveis. Com Né? certeza, com certeza. Você como pode falar, o seu momento. Não, eu ia perguntar para Amanda, o lazer aqui em Osasco. O que você faz em Osasco? Do que você gosta? O que você pode sugerir para as pessoas que estão assistindo a gente? Olha, eu amo parque, né? Então, por exemplo, 2 parques que eu amo aqui em Osasco é o Parque Rochidale e o Parque Chico Mendes. Parque Rochidale porque ele traz a essência da galera que vive no bairro e no cair da tarde ali eu sempre vejo jovens trocando uma ideia, sentado lá no parque. Então é um parque que tem um giro de pessoas muito alto também. No fim da tarde sempre Legal. tem a galera da maioridade praticando caminhada lá e é um espaço assim de lazer que eu gosto bastante, sabe? E extremamente acessível.
E quando eu falo do Chico Mendes, eu falo por conta da história do parque. Porque quando nós falamos de uma cidade que se emancipou, a gente também não pode esquecer que foi uma cidade que foi construída por mãos pretas. E a gente precisa resgatar essa história, né? Teve sim o protagonismo também da população italiana, que fez parte aqui, né, do nosso território, e que a gente tem que resgatar quem também ajudou a construir Osasco. E o próprio Parque Chico Mendes era um espaço de uma fazenda que tinham pessoas escravizadas. Então, é uma luta que nós estamos construindo aqui na nossa cidade, de trazer essa memória, de trazer o espaço como um espaço de referência ancestral, para que as pessoas entendam o que significa aquela área verde ali, né? Toda a energia que vibra ali, e que as crianças tenham a oportunidade de visitar aquele parque, não só para uma monitoria de educação ambiental, que é um parque excelente para isso, por conta da sua biodiversidade, mas também por conta da história ancestral que existe ali. E eu achei interessante que, conversando com o Zazi aqui e na Casa de Angola, ele me falou que parece que existe um projeto também de uma possibilidade de espaço para a religião de matriz africana também, assim como tem um batismal aqui da religião cristã, parece que tem um projeto também de lei um projeto da prefeitura de possibilitar isso também, né? Tem sim. Tem um espaço que ele é muito legal, que fica na zona norte de Osasco, que é o Parque Glauco. Ah, não é esse mesmo parque, então? Não, é outro. Fica mais no extremo norte de Osasco. É um parque que tem uma área verde muito bacana. É um parque que traz uma essência do meio ambiente ali, muito por conta da área verde que tem ali no entorno, Eliana. E o que nós queremos para lá compor é um espaço que traga a pauta afrocultural do nosso país, né? Um espaço que a gente vai poder receber crianças, vai poder receber a sociedade como um todo, para vivenciar tudo que nós temos de ancestralidade. E isso construído sempre de modo coletivo, com os moradores da área, né, do bairro. Nós estamos agora num processo dessa construção desse diálogo, então a gente vai visitar os moradores para explicar como vai ser o projeto, para tirar qualquer dúvida que possa haver, porque o parque, nós construímos todos os projetos de modo muito respeitoso e também gerar oportunidades de dar visibilidade para a pauta, né? Com base na Lei 10.639, que é uma lei que nós precisamos garantir a informação, a cultura, o acesso à cultura e a profundidade de riqueza da abordagem da pauta afrocultural no nosso país, né, afro-brasileira. Eu queria pegar um adendo aqui em cima do que você falou, e você como uma estudante da área, já foi secretária do meio ambiente da cidade, e que já transitou a sua área de mestrado de meio ambiente também, né? Agora, anteontem, se não me engano, foi aprovada em pé inicial, que eu acho que vai para o Senado ainda, a PL 490, que trata-se do marco histórico, né? Eu esqueci o nome da palavra, mas que fala sobre demarcações indígenas e algumas possibilidades de atraso sobre isso daí. Você poderia elucidar um pouquinho para nós, enquanto estudantes da causa, sobre um pouquinho o que significa permitir que só valham demarcações depois de 1988 da Constituição, o quanto isso pode prejudicar? Por exemplo, a gente viu agora, há meses atrás, quase um genocídio do povo Yanomami, e a gente tratar dessas coisas agora tão recentemente depois, com tanta insensibilidade. Conta um pouquinho pra gente. Cara, é tão difícil, né, ainda a gente, num momento como esse, 2023, a gente ainda observar esse tipo de política sendo construída no nosso país, porque, veja bem, nós temos que admitir que os povos originários, os povos indígenas, eles já eram moradores aqui desse território, né? Isso antes de nós chegarmos aqui. Então, assim, chegamos aqui, já tinha uma população, eles já estavam aqui. E aí, ao longo do tempo, isso foi sendo violentado, o genocídio da população indígena, o processo de ocupação de território, e aí o que era todo deles foi diminuindo. E aí, de repente, agora querem que prove, porque esse marco, ele fala assim, ó, se você não provar que você estava nessa terra aqui, que você está morando antes de 1988, que é a data da Constituição, você não tem direito a essa terra. Aonde, gente, que isso faz sentido? Não, isso parece piada.
parece que, olha, não. Não é possível. Cabe até uma pergunta, né? Vamos fazer essa pergunta para os latifundiários também. Exato. Pros De senhores onde terra. tiraram? Por que não tem essa tá? dúvida, né? Olha só, a lei a lei de propriedades, né? A lei de terras, que foi na época do processo da libertação, entre aspas, né? Da população escravizada, que existiu a lei de terras, quem que deu as terras para aquelas pessoas? Quem que deu? Partiu de onde? Era dono, quem que era o dono anterior? Então, De onde saiu isso? Então é muito difícil, sabe? E aí, O quando filme lá vai colocam. falar, narrador de Javé vai falar como é que foi. Daqui até o meu olho É meu. alcança, é meu. É meu, até assim vai ser. era assim mesmo. Tem até aquela Cara. frase, né, que a diferença social começou quando o cara colocou uma cerca e ele falou, ó, isso aqui é meu. E acabou, e o pior é que o outro acreditou que era dele. Pois é. E ninguém Foi te tão fala sobre enfático isso. que acreditou. E agora vai acontecer o quê? Mas e aí? A gente vai deixar a galera sozinha? Porque acho que foi antes de ontem, se eu não me engano, teve um protesto numa protesto. rodovia. Sim, na Bandeirantes. Na Bandeirantes. Nossa, fecharam por muitas horas. Mas e aí? São poucos. Olha, é tão gigantesco o processo as relações de poder são tão violentas, né? E a gente vê tudo isso, a gente vê um Ministério dos povos indígenas hoje criado e que não está tendo voz, não está sendo escutado, não está conseguindo defender uma causa que é extremamente importante. E a gente tem aqui uma questão do agronegócio, que antes eu estava vindo para cá, e eu estava numa agenda anterior e tinha uma TV ligada e eu vi uma propaganda de um comercial que falou assim, que pela, sei lá quantas vezes consecutivas, o agronegócio foi o responsável pela macroeconomia do país. Então, assim, o agronegócio está bombando, né? Enquanto isso, a gente está conversando sobre perguntar para o povo originário, para o povo indígena, se ele é realmente dono daquela terra, se ele estava lá Com puta antes de subsídio do governo também. 1988. Tá? Com A gente tem que certeza. falar também, né? O agronegócio também voa com puta subsídio também. Exatamente. O menor tributo. O menor né? tributo e dentre um monte de outros subsídios. E uma coisa que é importante falar também aqui é que a gente sempre bate nessa tecla, a dificuldade de identificação com a causa é porque a gente olha através do óculos do dono do negócio. Todos os maiores, os donos de empresas da mídia com concessão pública no Brasil são grandes latifundiários. Sim. Então, como que a gente pode falar que a gente tem uma visão do MST minimamente justa? Porque a gente só vê a visão do latifundiário. Como a gente vai falar, por exemplo, do indígena, que a gente tem uma visão minimamente justa? A gente só tem até agora a visão do latifundiário. É pouco acesso à informação. Então, por isso que o Gueto se propõe a discutir. Vamos colocar na mesa, o que você falou, a dúvida. Vamos perguntar, por que será? Será que tudo que eu sei de MST e de povos originários do Brasil é, de alguma forma, uma condição razoável de pensar o mundo? A gente precisa ouvir o outro lado um pouquinho. Mas não, se aparece uma pessoa com cocá, você já estereotipia e já não tem condições de falar, não tá falando que quer defender o dele. Pera, gente, vamos. O que tá falando para você sempre quer defender o dele também. Então vamos. E é o outro. Nos perguntar. E sempre esse olhar de que é o outro e não é, né? Exatamente, não é. Na medida que eles vão avançando nos direitos do outro, amanhã avançam nos nossos. Com certeza. E na verdade a gente Já sabe está. muito bem que a ideia é que daqui uns dias eles vão pegar e vão tirar o que de fato é a origem, que já roubaram bastante, né? Do que é a origem dos povos originários, acabar com o que eles têm de cultura e fazer com que ele pague imposto. Esse que é o motivo real. É isso mesmo. A ideia tem projeto para isso, né? Isso é a triste realidade do nosso país. Eu queria fazer mais uma pergunta para você. Eu sei que o nosso horário está avançando já e a mulher é braba. Ela teve 3 compromissos antes, já deve ter outro para ir embora aqui. As duas, né? As duas, na verdade, né? As duas aqui, a agenda das duas aqui, para casar, a agenda é difícil. Olha como que tu quer, consegue casar a agenda das duas mulheres mais ocupadas da cidade, tá aqui no Gueto Quer. Que ótimo. Olha que maravilha. O quanto você entende que a sua secretaria consegue contribuir para um Osasco menos desigual, assim? Vamos falar por aí. Daí é uma pergunta que não, eu tenho que puxar, né, completamente a linha aqui pro meu lado, né? Porque, cara, primeiro que os outros municípios, é o que eu comecei a falar no começo, processo de
discussão da pauta da igualdade racial dentro da gestão pública teve uma diminuição gigantesca. Então, Osasco já criou um holofote aqui para nós, principalmente porque tivemos a oportunidade de criar uma estrutura dentro da gestão pública que dialogue políticas públicas com um olhar para a igualdade racial. E aí, entendendo isso, o nosso objetivo é conectar toda uma estrutura hoje de lazer, econômica, social, que potencialize tudo que nós temos no nosso território e fazer com que a sociedade como um todo valorize e internalize todo esse processo. Porque quando eu sei que o capital da população preta ele é predominante no meu país, eu começo a respeitar de modo diferenciado isso também. Eu entendo que aquele consumidor negro que trabalha aqui na minha cidade e consome na minha cidade, ele é extremamente importante e valoroso para nós. Então, eu respeito todo esse espaço. E se eu sou uma secretaria que eu dou visibilidade para isso, num processo de construção de uma pauta em que nós estamos caminhando, eu crio um ambiente de discussão extremamente propício para esse destaque. Tá aqui hoje falando disso para vocês é extremamente importante. Mas eu cairia no vazio se essa construção não fosse lapidada pelo know-how que a gente cria do network, né? Sim, sim. Por todas as pontas que a gente consegue se conectar, com o Sebrae, com o GhettoCast, com a CETID, com os empreendedores que estão na ponta, com aqueles que estão tentando subir, com os professores que querem fomentar uma pauta antirracista na escola. Então, como é que a gente está se conectando? Dentro da segurança pública, que é essa galera que está vindo conosco, sabe? Então, a CEPIR hoje tem a oportunidade de ir para o território, identificar onde estão essas pessoas. Sabe? Vamos pegar todo mundo na mão e ajudar a construir a política pública. Porque como a Noellen ela comentou, eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, ela tem um trabalho incrível na comunidade e ela faz um trabalho de terapia, né? Que é extremamente inacessível para a população preta. A população preta não faz terapia. Não. Né? Eu tenho hoje um espaço de fala através de um podcast também, que é o Cioeste. Ele acontece toda segunda quinta-feira do mês na TV Cioeste, passa no YouTube também. E aí fica o convite para vocês também irem para lá, Então, tá? vamos Vamos lá. conversar lá. Ok. E aí eu tive a oportunidade de levar lá a Aline Gonçalves, junto com o Salomão, que abordaram a pauta da população PCD negra. Imagina assim, se você já é uma pessoa negra, você já está à margem das construções sociais que existem. Se você é uma pessoa com deficiência negra, você está à margem da margem. Então, quando eu tenho uma secretaria que traz o olhar, que traz essas discussões e que tem o objetivo de fomentar política pública para apoiar, para trazer aquela pessoa para uma discussão, para eu conseguir enxergar quais são as necessidades, eu crio um ambiente muito mais propício para que tudo se consolide a curto, médio e longo prazo e para que existam planos municipais plausíveis a ponto de que esses instrumentos de política pública se consolidem na nossa cidade e eles se solidifiquem no território, entende? Então, eu acredito que a CEPIR é um canal de execução de trabalho que potencializa o que já existe no território, que abraça as pautas que existem e que se aprofunda conforme nós conseguimos acessar o terceiro setor, conforme a gente consegue acessar projetos como o da Noellen para potencializar, projetos como o da Aline Gonçalves, articular parceria com o Sebrae, com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, são caminhos que a gente consegue se consolidar para fazer com que a pauta da equidade racial seja uma realidade. Porque é para isso que nós temos que avançar. Porque a verdade é que a gente não quer ser igual a ninguém. A igualdade, eu não quero estar aqui para e passo com o colega branco que já teve as suas oportunidades. Não, não, não. Eu quero equidade. Porque quando eu tenho equidade, eu gero oportunidades muito maiores para aquele jovem preto periférico que precisa ter um olhar diferenciado para ele conseguir pagar o concurso público dele, estudar e garantir o espaço dele dentro de um concurso público na cidade de Osasco. Então é disso que eu tô falando. E outra coisa, eu queria deixar um adendo aqui para você, que a gente fala de oportunidades, o Gueto é esse caminho. A gente tem um parceiro nosso aqui, o Geizão, que ele tem um aplicativo que chama Instituto Bio, como que é? Biomob. Biomob, que é um aplicativo gratuito que você baixa na sua loja de aplicativo aí. E ele é um aplicativo de lugares acessíveis
para cidade, dentro da Interessante, cidade. que Então, legal. assim, lugar de entretenimento, lugar de alimentação, lugar de serviços. Então, assim, você pode ir no espaço, você vê que o espaço tem acessibilidade, sugerir o aplicativo que ele mostra Você pra pode alimentar o aplicativo. alimentar o aplicativo. É de graça. Que E legal. é extremamente importante, que é gratuito e tem uma pessoa pensando esse lado aí também, junto com você. Vou fazer ele entrar em contato contigo para Boa. poder fomentar essa parada aí, porque eu achei Boa. esse aplicativo, é isso aí, esses pontos tem que estar ligados um ao outro. Ele tem um projeto e ele tem que chegar na mão de quem precisa. Sim. Não só nas mãos de quem que acha bonita a causa. Não, ele precisa alcançar a galera que tem essa necessidade. Boa. E talvez a secretaria de vocês tenha tudo a ver com isso. Ou É não, isso aí. Eu acho que tem tudo a ver mesmo. tudo a ver. Ajuda nesse link aí que a gente caminha. Bora. Então, a gente está assim, tentando sempre linkar uma pessoa a outra, linkar um projeto a outro para viabilizar os projetos. E é o seguinte, ó, mandaram a Kátia aqui me dando toque aqui que a gente já passou do horário. Então, assim, como a Eliane é VIP, ela vai ter direito à última pergunta. Com Se você certeza. quiser, eu posso mandar a braba daqui. Pode fazer aí. Então, eu vou fazer então. E aí depois eu encerro aqui. Bora. Assim, ó, tem um momento aqui desse podcast que é um momento difícil. É o único momento difícil. É. Você pode ter vindo bem até agora. É legal. Se você escorregar nessa pergunta, você põe tudo a perder. Ai, ai, ai. Tudo a perder. Tá pronto pra ela? Não? Manda lá. Você se sentiu à vontade aqui no gueto? Caraca, muito, meu. Sério. Nossa, me senti muito à vontade. Vocês são muito acolhedores. Imagina. São pessoas ímpares, assim, que é muito gostoso transitar aqui nesse ambiente, sabe? Saber que é um espaço de construção participativa, porque quando você tem a oportunidade de falar sobre o que nós podemos entregar para a municipalidade, a gente tem a oportunidade de gerar, né, a demanda, e é isso que precisamos, a gente precisa que as demandas aconteçam, então esse é um espaço para isso. E vocês são irmãos, né, meu? Tipo, me receberam muito bem, desde o momento que nós conversamos na Casa de Angola, que também é um espaço de referência para visitar. Sim. Quem tiver interesse é só colar lá na Casa de Angola, porque é um espaço incrível, fica lá Gratuito também, um espaço incrível para você visitar a cultura africana, que é super latente e anda abraçado com a nossa cultura também. Exato, é um espaço para conexão com a nossa ancestralidade. Então, desde aquele momento, vocês foram muito acolhedores e a acolhida aqui foi ímpar, foi excepcional. É isso aí. Agora o Buiu tem a segunda. Não é só essa, não. Tem Você passou o primeiro obstáculo. a primeira foi rápida, foi fácil. Assim, queria perguntar para você sobre, numa frase, numa palavra, o que você deixaria para Amanda no futuro ou para alguém quando você se for dessa para o melhor, assim, a gente sempre a gente acredita aqui que a imortalidade é o que a gente faz aqui e tipo, através disso, o que você deixaria que ecoaria pela eternidade aí nas internets da vida aí, ou para você mesmo, ou para alguém? Já que tocaram música aqui, né? Já fizeram de tudo. Fica à vontade. Cada um faz. Eu tenho uma frase, eu tenho uma palavra e uma frase. Pronto. A minha palavra que faz com que eu acorde e abra os olhos todos os dias, agradeça a Deus e siga, é propósito. Porque se você tem um propósito, você tem uma direção e sabe de onde você está saindo, por onde você acha que vai passar, mas você tem um objetivo de onde você quer chegar. Então, propósito para mim é meu norte. E a minha frase é: se tá doendo no outro, eu tenho que olhar com profundidade, porque eu preciso acolher aquela dor para que ela passe. Entende? Porque se não dói em mim, não tá doendo em mim, mas tá doendo em alguém. E se tá doendo em alguém, significa que o meu propósito tem que fazer com que aquela dor passe. Para que aquela pessoa também possa abrir os olhos todos os dias e seguir em direção a um objetivo. E aí, quando eu deixo de fazer com que aquela dor pare de reverberar no outro, eu sei que eu estou seguindo certo o meu caminho, sabe? Eu tenho passado por momentos muito fortes na minha vida, porque até numa conversa no podcast lá no outro canal, numa conversa com o Salomão e a Aline Gonçalves, eles estavam falando sobre a síndrome de Down, né, da pessoa preta. E aí eu me identifiquei como uma pessoa com deficiência. E eu não sabia.
dentro de um tratamento hoje que eu faço, dentro do que me dói e dentro de toda a minha vivência, e de que eu abro os olhos todos os dias e acordo e falo pra Deus, puta Deus, caraca, acordei, vambora, sabe? Hoje eu já começo a enxergar diferente quem vivencia algumas situações muito mais difíceis do que a minha, mas que eu sei que tem uma dor ali latente também. Então, mas eu não preciso esperar doer em mim para poder solucionar, sanar a dor do outro. Então, se eu tiver um propósito na minha vida, eu tenho um norte. E se eu tiver a sensibilidade de identificar a dor do outro e fazer com que o meu propósito elimine a dor do outro, aí eu segui na minha meta, cara. Ô, louco. Olha que nobreza. O propósito é se doar, né? Porque essa é uma parada que está em desuso, porque é tudo tão aí. Eu até brinco aqui. O brasileiro tem essa mania, né? Se Tudo cai tão líquido, né? que se cai uma pedra na casa do vizinho e a casa dele não for nada, se bobear, ele fica com a porta fechada pro cara não bater para acordar ele ou eu pedir ajuda, né? E a gente precisa se entender como irmãos, né? Porque é isso que você falou, né? Somos pares. E eu tenho contato com cultura japonesa, você vê a diferença de como que ele olha o seu e a diferença como que a gente enxerga o nosso. Então nós somos, apesar de ser miscigenado, nós somos juntos, somos um. E isso que precisa deixar claro aqui para todo mundo. Agora, antes de você dar a derradeira aqui, você dá a sua boa noite, a sua derradeira, manda mais o serviço. Já completou as vagas lá? Dá para entrar ainda no curso? Aquele curso já lotou. Agora a gente está com outros treinamentos, então a gente vai colocar depois ali o WhatsApp. Quem tiver interessado nos treinamentos do Sebrae, pode chamar lá no WhatsApp, a programação mudou já. Graças aos meninos aqui, a gente lotou rapidinho. Que beleza. Era um curso de vendas consultivas. E aí agora a gente está com outros treinamentos de vitrinismo, visual merchandising para julho, tá? E aí eu vou divulgar direitinho para vocês. Ok, se quiser passar o número, falar o WhatsApp, pode falar. Se quiser. Eu poderia falar, mas eu não lembro. Tá bom, depois a gente Depois coloca. pega e manda Depois a lá. gente coloca. Não lembro o Hoje em dia número. a gente não lembra de nada no meio, né? Segundo a internet, não tem telefone de ninguém mais. E o Sebrae está à disposição, casa, portas abertas, ali na Primitiva Vianco 640. Fiquem de olho nas redes sociais, o meu Instagram é Eliane Cavalcante Belchior com CH. Lá a gente vai divulgar as nossas ações, né? Provavelmente em agosto a gente vai fazer já o nosso café, Potência Negra, então fiquem de olho. E eu queria fazer a última pergunta para Amanda. Que mensagem você deixa para os nossos telespectadores ou espectadores? Sim, internauta, qualquer Eles coisa. estão esperando, estão na expectativa também, né? Qual é a mensagem que você deixa para eles? Para essas pessoas que estão vendo a gente e que talvez estejam desacreditadas, estejam desestimuladas. O que a gente está fazendo aqui é muito novo, de trazer a prioridade da voz para o negro da cidade. Então, isso é muito novo. Temos lá um canal já na Cioeste, tem outras coisas que estão chegando, mas em Osasco é tudo relativamente novo. Mas qual é a palavra de conforto, de incentivo que você dá para o público de modo geral, da nossa cidade? Eliane, eu acho que, acima de tudo, buscar fontes de inspiração, sabe? Porque quando a gente tem a oportunidade de se inspirar em alguém, a gente sabe que existe a dificuldade, mas sabemos que é possível transpor de uma forma ou de outra. É óbvio que nós temos cenários sociais diferentes, né, em diversos aspectos, assim. Então, não adianta, de repente, eu só entrar com uma inteligência emocional e falar ali que se eu falar tantas frases e gatilhos que vai dar tudo certo, porque não é assim que funciona o processo, né? Porque as pessoas, às vezes, elas estão tão inertes no seu processo de crescimento e é tão doloroso e fica muito difícil sair daquilo. Mas a questão busque uma fonte de inspiração. Porque se eu buscar uma fonte de inspiração, pode ser meu irmão, minha irmã, minha mãe, minha filha, pode ser o vizinho, pode ser alguém da televisão, pode ser alguém de muito longe, de muito perto, não importa. Pode ser uma professora, ou pode ser uma amiguinha que tá ali do lado, né? Ou uma amigona, né, adulta e tal. Mas buscar uma fonte de inspiração, eu acho que é o começo de tudo. Eu me inspirei na minha vida, principalmente nos meus pais, né? Meu pai e minha mãe foram duas pessoas que
me acolheram nessa jornada aqui dessa encarnação de modo muito amoroso. Então, amo absurdamente e caminho com eles ao meu lado. Hoje, dando todo amor e recebendo todo amor que eu preciso para poder passar por essa jornada que eu tô passando aqui agora, né? Que é sempre difícil para todo mundo. Mas se nós nos inspiramos em pessoas que são referência, é possível compreender que dar um passo de cada vez é possível e buscar referências e apoio em locais em que nós estamos abertos para construir isso, né? E hoje Osasco tem avançado nesse aspecto, através da CEPIR, através do Sebrae, através do Gueto, e essas pessoas precisam saber que podem se chacoalhar um pouquinho e sair ali do momento ali em que estão só para pensar um pouquinho diferente. Se permitir pensar um pouco diferente, a gente consegue dar um passo a mais para poder sair de uma situação de violência, uma situação de opressão, ter uma coragem de denunciar o racismo, a violência contra a mulher, as várias formas de assédio que se configuram na nossa sociedade. E é disso que eu tô falando. Pronto. Você é louco. Tá braba. Buiu, agora seu boa noite, manda pra galera e vamos que Isso vamos. aí, como disse Chico Sainz, um passo à frente e não estamos mais no mesmo lugar, certo? Exatamente, é isso aí, esse é o caminho. Eu quero agradecer todos que participaram, agradecer muito a Eliane, que sempre é prestativa, nos ajuda de maneira... Nossa, palavras não caberiam para dizer a real. Velho Guma, Obrigada, nosso parceiro que tá obrigada. com nós Velho- também sempre aí, ó. Já... Grande Guma, que tá ali no apoio também. Você, muito obrigado, Amanda, por ter vindo aqui, por ter disponibilizado o seu tempo também para vir aqui, para falar com o pessoal, conversou com o chat, rebateu ideias, conversou. É isso que a gente quer propor, né, velho? Isso. Um diálogo, porque tá faltando isso nos nossos dias. Hoje se capitaliza pessoas com discursos X e Y para conquistar, dividir para conquistar. Então a gente está vindo na contramão dessas ideias para que a gente possa trazer diálogos dentro das nossas diferenças e das nossas também semelhanças que temos bastante. E é importante que a gente leve isso adiante. E o Gueto está aí para salientar isso. Sem sombra de Certo? dúvida. Agora o momento, seu momento, antes de terminar aqui, a Tânia Silva falou assim, parabéns, GuetoCast, obrigado, muito obrigado. O GuetoCast é nós, é todos nós. O Sim. GuetoCast é essa ideia. A gente precisa ter isso aí. O GuetoCast é uma ideia de trocar ideias. Amanda, eu queria que você desse o seu boa noite, falasse seu Instagram, onde achar você, se tiver alguma dúvida, uma ideia, um projeto, onde que eu acho essa mulher que está se propondo a diminuir a diferença, que está propondo a melhorar a equidade dessa cidade aqui. Galera, a CEPIR está de portas abertas para todo mundo. É importante que todos saibam que a CEPIR existe, Secretaria Executiva de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. É um espaço de acolhimento de denúncias, de construção de política pública. Lá nós temos também o COMPIR, Eliane, que é o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Daqui a pouco vamos ter eleição novamente do Conselho, então fica ligado. É importante essa construção participativa e que os movimentos façam parte desse processo de eleição. A CEPIR hoje está na rua Salem Bechara, número 407, mas daqui a pouco nós vamos nos mudar ali para a Rua do Fórum, então logo mais eu passo o novo endereço, daqui uns 2 meses a gente já está lá. Caraca, já é recente. Legal. Daqui um pouquinho, é um espaço novo, mais adequado, né, para esse processo de acolhimento da população. E, além disso, estaremos nos territórios, porque a gente quer fazer um trabalho nas escolas, com o terceiro setor, com as empresas, fomentar ações afirmativas dentro das empresas, então isso é muito importante. Então, venha com a sua ideia, com o seu projeto, procure a CEPIR, porque nós estamos aqui para ofertar auxílio, somar forças, dar mão e fazer com que essa caminhada se torne mais leve e tranquila para todo mundo, dentro das nossas possibilidades, né? Conheçam a Casa de Angola, é um espaço lindo de referência da nossa ancestralidade, e daqui a pouco vamos ter a Casa Afro, que é um projeto que vai ser implementado ali na Autonomista, em frente à Defensoria Pública, um espaço de ocupação do povo preto, onde vai ter curso, o Sebrae vai lá para dentro também. Que legal. Já de antemão já falo que vai ser uma honra levar os cursos do Sebrae para lá, para potencializar toda essa juventude, toda essa galera que precisa aí de apoio.
Os nossos canais de denúncia são extremamente importantes, que todos saibam. Então, Disque 100 para situações de racismo. Saibam que o CRDH, que é o Centro de Referência de Direitos Humanos, está à disposição para escuta, para atendimento, com as especificidades de cada caso e o sigilo de cada caso. E denuncie, porque racismo é crime. Olha aí. Tá aí o seu Instagram aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo também. Já na descrição do vídeo, no vídeo. O seu Instagram tá aparecendo aí. Então, se você. Eu também, o da Eliane também tá aparecendo aqui. Das duas já estão aparecendo aqui. Então, se vocês precisarem acessá-las, está aí o Instagram delas. São pessoas maravilhosas e respondem, o que é mais importante, né? Te dão acesso à resposta. Isso que é o mais importante. O nosso muito obrigado, Gueto se enobrece com presenças femininas, pretas, de mulheres empoderadas que sabem o que falam, que trazem luz, o que é mais importante. Foi um prazer enorme receber vocês aqui. Eu espero que a gente possa, como a gente falou, ser pontes e canais um para o outro e que a gente consiga difundir essa ideia, sempre, de um país mais equalitário, de um país melhor, de um país menos racista, sobretudo, menos misógino, com menos preconceito religioso. Essa é a nossa missão aqui. Às vezes a missão meio inglória, nem todo mundo quer ver, mas a gente ergue a mão, a gente fala um pouco mais alto, a gente chacoalha e vai até o ponto de a gente conseguir, se a gente conseguir, a gente fala aqui, se a gente conseguir melhorar a vida e a percepção de mundo de uma pessoa, nosso trabalho está feito. Mesmo que pequeno, dentro do universo, é de um em um que a gente vai construindo um país e um lugar melhor para se viver. A gente tem a alegria de quando a gente trouxe os Zazi, um depoimento de um amigo nosso da infância, fala, caramba, depois de ouvir aquilo lá, nunca passou pela minha cabeça que era isso. Eu só tinha um preconceito como visão de mundo. O Zazi vindo aqui mostrou para ele uma outra possibilidade. Então é isso que a gente tem tentado fazer aqui, mostrar outras possibilidades sempre. Isso aí. Sempre. Ocupar os espaços e furar as bolhas. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso projeto. Terça-feira estaremos de volta aqui. Semana que vem a gente vai ver como vai ser o feriado, mas terça-feira estaremos de volta aqui. Depois a Kátia vai mandar quem que vai ser a braba, mas eu acho que vai ser uma braba também aqui. É uma neuropsicopedagoga. Louco, aí a conversa, vai vendo. Vamos falar de ensino médio aqui, reforma do ensino médio. Vamos trazer uma doutora também em educação pela USP. E nós estamos trazendo assuntos para a pessoa entender. A periferia precisa entender o que está acontecendo. Será que a reforma do ensino médio é boa? Será que está legal? Será que tem a ver? Ajuda ou prejudica? Era necessária? O que está acontecendo é bom ou ruim? O Gueto vai trazer mais uma possibilidade de pensamento para vocês. Gueto Cast, eu vim de lá. E sei como é. É.